Sabe o que me tira da paciência? Oi, aqui é Yumi Nishida e Em Busca da Felicidade. Esse é o Pode Ter Paciência. Tá bom. Bom, então é hora de se apresentar, minha gente, né? Eu vou me apresentar rapidinho e vocês seguem depois, então, tá? Pra quem tá chegando agora, não pode ter paciência, eu sou a Yumi, né, dona desse canal maravilhoso. Tem disponível no Spotify também pra quem preferir. Se você estiver escutando pelo Spotify, a gente tem o conteúdo no YouTube. Na verdade, tem mais coisa, porque a gente pode postar vídeo. Então, se chegar por acaso algum domingo e não tiver um podcast novo, provavelmente é porque tem algum vídeo postado no canal, tá? Eu sou o Felipe Arjona, sou de São Paulo e atualmente eu só estudo. Você estuda o quê, Felipe? Eu faço engenharia química na Universidade Federal de Itajubá, o meu amorzinho da minha. Eu me chamo Sofia Ferreira, eu estudo também, eu faço jornalismo e eu faço uns trabalhos assim de escrita, quando me chamam para escrever matéria em algum jornal, essas coisas. Então, prazer pessoal, meu nome é Thaís, sou formada em artes visuais. Atualmente eu estou atuando mais na área da licenciatura, que é ser professora de arte, trabalhando num projeto social chamado Projeto Flanelinha. Como eu falei, eu sou do interior aqui, moro na cidade de Tatinga e tenho 28 anos. Sou a velhona daí do grupo. Não, que isso. Eu conheci a Yumi em Bauru, porque eu me formei em Bauru também. Bom, então, como e quando vocês começaram a ter um contato mais forte com a leitura? Então, eu tenho esse hábito já desde pequena. Meus pais, né, eles me incentivaram bastante desde sempre, principalmente com a Bíblia, eu acho, e também contando a história da vida deles. E aí, eu comecei a buscar essas histórias também em livros. E buscar sozinha, assim mesmo, sabe? Porque eles já viram que eu possuía um certo interesse por esse lado e começaram a incentivar isso bastante. E eu creio que os projetos da minha escola também foram de grande ajuda, assim. Porque foi nesse meio. Isso com uns quantos Ah, anos? tá. Eu comecei a ler, tipo, mesmo, assim, com uns 3 anos. Mais ou menos. Nossa! Eles começaram a comprar livros pra mim. E aí, com 6, assim, eu já lia livrinhos na escola, eu já comecei a gostar mais de alguns gêneros, de alguns autores, e buscar alguns títulos, pedir alguns títulos pros meus pais, né? Eu gostei bastante, meu, porque eu fui começar a ler, quando era pequena eu tinha um contatozinho com o livro, só da minha irmã, mas, tipo, eram uns 3, 4 livros. Depois eu fiquei anos, tipo, praticamente sem leitura. As leituras que eu tinha era de coisa japonesa, né, por causa da escola japonesa. Então, contato com o material brasileiro, assim, por muitos anos, não. E aí eu só fui ter recente, uns 3 anos pra cá, fora as leituras obrigatórias, né, mas de leitura por conta mesmo, 2, 3 anos pra cá. Bom, eu aprendi a ler com 5 anos. É uma idade boa, eu acho. Eu acho que geralmente o pessoal aprende essa faixa mesmo, 5, 6 anos. E no começo eu lia mais esses livrinhos infantis, eles fizeram bastante parte do meu repertório, assim, inicial. Só que aí eu acabei largando um pouco do hábito, por causa do bendito videogame, né? O videogame era mais apelativo pra mim como criança, e acabou que eu só fui retomar esse hábito mesmo quando eu cheguei no ensino médio, porque eu tinha uma professora de literatura muito ótima. E aí eu acabei me interessando pela literatura brasileira. Sabe aquela leitura obrigatória que ninguém gosta de fazer na escola? Pois é. Que hoje eu já ouvi você reclamando e eu me ensinei sem querer te explanar. Mas enfim, foi justamente isso que abriu a porta novamente pra mim, pra leitura. Sério? Sim, por incrível que pareça. Eu gostava muito Caramba. de Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Eu amava de paixão Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu gostava de Capitães da Areia. E aí eu acabei me engrenando novamente no hábito da leitura, certo? Mas você viu isso antes do vestibular ou só na época do vestibular? Antes do vestibular. É porque na minha Ah, escola já desde o do começo do ensino médio já é ensinado essas obras, sabe?
Eu estudei em escola particular, então. Aí hoje em dia eu larguei um pouco mão da leitura de romances, assim, justamente por causa da faculdade, né? Que ela acaba roubando muito tempo. E quando você lê, tu tem energia pra ler, tu tem que ler, sei lá, livro de matéria específica. Mas geralmente quando eu tenho meus 15 minutinhos antes de dormir, eu sempre que disponível eu dou uma lida. Nem que seja nos meus livros favoritos, sabe? Só pra reafirmar na memória. Então, o que eu lembro muito da leitura em si, quem me incentivou muito a começar a ler foi a minha tia Patrícia. Ensinou a gente a ler, porque eu lembro muito de, assim, pequena, ela lendo antes de dormir, livrinhos, sabe, coisas assim. E daí meio que eu acho que começou nisso, assim, sabe, o amor pela leitura. Aí depois, eu lembro que já na minha primeira série, eu acho que eu comecei a ler um pouquinho mais tarde que o Felipe. Eu comecei a ler com 6 aninhos, assim. Digo, ler melhor mesmo e tal. Assim, 5 anos você foi um prodígio, garoto. Como assim? E a Safira que começou com 3? 3, meu Deus. Mas aí o que acontece? Eu acho que foi com 6 aninhos mesmo. Eu entrei, depois acho que de 6 ou 7 anos, eu entrei no SESI. E lá no SESI tem uma biblioteca maravilhosa. Eles têm um incentivo à leitura muito grande também. Aí já na adolescência mesmo, Harry Potter, né? Aí foi Harry Potter a partir dos, sei lá, nos 11, 10 anos. Acho que Errado foi não até tá, depois. maravilhoso. Verdade. Foi nessa época, mais ou menos, que eu comecei a ler mais, daí mais aventura, né? Aí hoje em dia eu leio mais, como que fala? Eu tô me comecei com a faculdade, eu acho que eu parei um pouco depois do ensino médio, porque eu estudei em escola pública. Eu acho que nesse período foi o período que eu mais li menos. Se bem que eu ainda lia coisas como o Felipe disse, coisas do vestibular, e eu também gostava muito. Capitães de Areia também é um dos. Gente, Eu só lembro eu que não você lia. gostava. Lembro dessa época. Capitães de Areia, Macunaíma, O Cortiço, o que mais que a gente tinha? Aquele A Divina Comédia, não? Acho que. Cara, Nossa, eu tinha amava um que eu também. amava, só que eles tiraram da lista obrigatória, eu fiquei muito triste. Ah. Era um que eu mijava de dar risada, era o Memórias de um Sargento de Milícias. Ah, Meu Deus, nossa, que livro maravilhoso. Também Tiraram amava esse? esse livro, Que tiraram. amava. sim. Esse livro é muito Tiraram, né? engraçado. Nossa, esse também foi um livro que eu li também na época. Clarice Lispector, que é A Hora da Estrela também. Nossa, nem fala de Nossa, Lembro que Eu li Clarice. todos. eu Na amo. verdade, eu acho que eu nem li isso daí, porque tinha aquelas aulas de resumo do Seguinte, objetivo. caros ouvintes, nunca só assistam a aula resumão dos livros. Leiam os Não, livros, tá bom? funciona Não bem. Leiam os sigam livros. os Não, exemplos. funciona. Mas vai nas aulas de livro que ajuda bastante. Estuda Não, isso as aulas de livro. Eu não com indico certeza. também. Não, mas sabe de Não, uma coisa? Eu fazia o seguinte. Eu fiz cursinho. Depois que eu terminei o ensino médio, eu fui trabalhar e fui pagar meu cursinho, né? E daí o que acontece? O único livro que eu fiz inteiro do cursinho, por conta própria, foi o livro de filosofia e de literatura. Porque Oxi. você podia pegar a apostila e fazer, né, por conta própria. Esses foram os únicos que eu completei. Agora, química, física, matemática, Nossa, Nossa, mas eu os de gosto. filosofia, esses não caem quase Eu no me vestibular? identifico com você cada vez mais. Tipo assim, Mentira. filosofia não cai, tipo, entre aspas, não É, cai. Mas eu só entrei na faculdade porque eu sabia filosofia e sociologia e eu arrebentei na redação do Enem, entendeu? entendi. O meu foi por causa de humanas também. Porque parte de exatas eu sou uma vergonha, gente. Não. Eu fui na sorte, porque eu sempre fui melhor em exatas e mais ou menos em humanas. Daí eu tava fazendo cursinho de exatas pra entrar num curso de humanas. Daí eu fui mais ou menos no de humanas, né? No que foi possível. E o de exatas, por mais que eu fosse boa, sempre é mais difícil. Então eu só caguei. Então. Saudades do curso de exatas, né, Yumi? Ai, gente, muito bom. E sabe de uma coisa também? Mas eu voltei agora, assim, agora que acabou a faculdade, eu voltei com os meus livros que eu queria ler e esse prazer voltou, assim, sabe? Então Então, é possível reencontrar esse prazer depois da faculdade. pra mim foi o Fico é contrário. possível. Eu fico muito aliviado. Mas apesar de tudo, eu lembro que eu li, na época da faculdade, acho que os principais do Shakespeare, que era a minha vontade de ler mesmo, que era
Rei Lear, aquele do... Ai, como que é mesmo? São 3 principais de reis, assim. Ai, eu não sei. Caramba, Tony Shakespeare é brabo. Nunca passei nem o olho. Poxa, eu queria ter lido antes mais coisas, sabe? Mas você vê que de todo mundo eu fui a última a começar mesmo, de verdade, né? Você não contou sua Porque na... experiência direito, depois você podia passar por Verdade. cima, né? Pessoal, Eita. voltando, Rei Lear, Hamlet e Macbeth. Esse que eu li. Eu lembro que eu peguei ideia emprestada da biblioteca da Unesp. Então, Mas é domínio público, não é? é domínio público. Mas às vezes é ruim você pegar da internet. Isso, uma das coisas que eu descobri é ter boas traduções. Você lê livros de boas editoras com boas traduções. Sim, também. Faz A muita editora 34 diferença. faz uma tradução muito boa. Então às vezes a Eu gente boto pega uns fé. livros. Desculpa, Felipe, eu não entendi o que você falou. Eu falei que eu boto fé porque eu sofro tentando ler o Shakespeare. Às vezes é porque justamente a tradutora. Cara, eu tô morrendo de inveja, porque tipo, eu sempre tento ler esse livro, mas as 400 páginas dele, mais minha faculdade não permitem. Não, é. É triste isso, né? Sabe Muito. que... Então, sabe o que aconteceu? E depois que eu peguei o Kindle pra ler, eu não sei mais o tamanho do livro. Eu vejo se eu gosto, né, pelo resuminho que ele manda pra mim, antes de eu comprar. E se eu gostar, eu vou lendo. Ele manda só porcentagem. Eu não sei quantas folhas tem. Eu não sei onde eu tô. É só porcentagem. Você tá em 13% do livro. Você acaba em tanto louco. tempo Nossa, acho esse que. capítulo. Mas tipo assim, dá pra inferir mais ou menos pelo seu andar. Tipo, você leu 30 páginas e tá no 1%, tu vai falar, meu Deus do céu, né? Mas como que você vai saber que você andou 30 páginas se ele não falou? Ah, Você mas tu só sabe. sente, né? Você vai contar? Você vai voltar todas as páginas e ir contando. Opa. Bom, no meu caso, é engraçado. Tipo, eu sempre gostei de ler, mas eu nunca li muito, né? Que nem eu falei pra vocês. Mas eu tenho um exemplo parecido, que é tipo quando eu queria comer beterraba. A bendita beterraba. Porque assim, o cheiro é bom. E a cara dela é muito bonita, né? Aí quando eu comia, o gosto me lembrava alguma coisa boa, mas eu realmente não gostava. Aí eu ficava, eu quero comer essa beterraba, porque eu sei que eu vou gostar, eu quero gostar disso. É algo que me atraía, né? O paladar. Mas aí um dia eu descobri o porquê que eu não tava gostando da bendita beterraba. Porque as pessoas estavam temperando a bendita da beterraba. Aí eu não gostava dela temperada. Daí com os livros foi algo parecido. Tipo, eu queria ler, eu sabia que eu gostava de ler, né? Pelas poucas experiências que eu tinha, mas eu pegava pra ler e eu não conseguia terminar, ou não conseguia, tipo, largava nos primeiros capítulos. Aí, quando eu consegui o Kindle, aí todos os empecilhos foram embora. Então, o que me salvou foi esse bendito Kindle. Por isso que eu comecei a ler faz pouco tempo. Porque quando era criança eu não tinha isso daí. Eu não sei nem se existia. Desde que ano que é esse negócio, né? Mas o aparelho, não o aplicativo, não... tô falando do aparelho mesmo. Assim, mas eu não comprei sozinha, né? Eu comprei com a Ju em 12 vezes, parcelado, dividido, porque senão a gente não ia ter condições, não. Lembrando que o Mas eu não... podcast não é patrocinado pela Kindle, mas poderia ser. Ah, não... Não é, mas poderia, porque o tanto que eu patrocino, o tanto que eu falo bem desse treco nossa, eu tenho vontade de dar presente para as pessoas. Tome. Eu Leia. aceito. Mas não, se eu for rica eu te dou. Mas não é o caso. Daí, por quê? Meus problemas com livros é tipo assim, são o seguinte, né? Eles são caros, os livros físicos, são grandes, eles pesam, é difícil de transportar pra levar, sei lá, pra uma viagem ou pra qualquer lugar que eu vou, pra ler no metrô, no ônibus. Assim, não é prático nesse sentido. E aí, se você acaba de ler o livro mesmo no meio de uma viagem, por exemplo, aí você vai ficar carregando aquele peso e ainda sem poder ler outro livro, o que não acontece com o Kindle, porque é um negocinho titico. Se você acaba de ler, você pode ler o outro lá na hora, ou comprar outro na hora, ou baixar um outro na hora, ou já deixar baixado, sei lá. Tô embolada aqui, mas os piores problemas pra mim, que me impediam de ler no dia a dia, eram coisas bobas mesmo. Tipo, sei lá, eu tô lendo por um tempo aqui, mas eu tô cansada de ficar segurando e ficar sentada nessa posição que dói a coluna, não sei. Aí eu quero deitar. Mas com o livro eu não consigo ler deitada.
né? Com o Kindle eu posso ler em qualquer posição que eu quiser, que a sombra não vai me atrapalhar, porque ele pode ter luz interna, se eu configurar. Aí dá pra eu ler. Dá pra eu ler de noite, quando o Aju tá dormindo. Então, nem que seja 10 minutinhos antes de dormir, eu tô lendo, né? Aí eu posso colocar, sei lá, vou deitar no sofá. Coloco o Kindle na cadeira lá, apoio em alguma coisa e leio a página. Eu só estico meu dedinho, ó, se tiver frio eu fico dentro do cobertor. Só estico o dedinho e passo a tela assim. Só clico. Aí ele vai. Sabe esse conforto? Bom, e tem a questão principal que é a dos preços, né? Porque os livros digitais, eles são, tipo, infinitamente mais baratos, né? Além do pacote mensal do Kindle Unlimited, que é 20 continho, aí você lê livros infinitamente. Aí foi aí que eu comecei a devorar esses livros, um atrás do outro. Foi aí que eu comecei realmente a ler forte. Foi depois que eu consegui mexer nesse aparelho. Aí, principalmente no intervalo do trabalho, do telemarketing, né? Na hora de sair, esperando a carona chegar. Ou de noite mesmo. Hoje em dia eu leio mais de noite. Muito esquisito? Não, Aqui eu também, achei. viu? Eu achei bonito. Eu achei bonito também. Achei. Ah, eu fico... É? Sabe por quê? Eu Eu fico... acho que Por quê? você acaba de provar um ponto, né? Que nunca é tarde pra começar um hábito de leitura. Acho que as pessoas elas ficam, mas eu tô tão velho, eu tô tão ocupado. Tipo, tu acabou de destruir todos esses argumentos, tá ligado? Ah, Você falou que, tipo, pois é, você né? separa nem que ser 10 minutos antes de dormir. E tu ensinou um método Então, muito prático. é que é prático e tem outras formas de leitura também, né? Tipo, tem os audiolivros, não é uma leitura, mas você tá consumindo o conteúdo daquele livro. E hoje em dia, com tanta coisa que dá pra fazer, se a pessoa não se dá bem com o livro em si, dá pra ter esses outros tipos de ferramentas pra entrar em contato com a leitura, né? Mas às vezes eu fico pensando assim, falando, contando, parece que é coisa de fresco, né? Falar assim, só foi ler porque tem Kindle Nada a ver, mas agora. me dá um pra eu testar. Eu acho que tem nada a ver também. É porque de alguma Mas forma pelo a menos eu tô lendo. plataforma foi mais vantajosa para você. Não, com certeza. Bom, a leitura já mudou alguma coisa na vida de vocês? Assim, algo que pode ser sutil ou pode ser bem marcante, assim. Então, eu acho que é uma coisa bem íntima de compartilhar, mas também é uma coisa bem simples, assim, que ela mudou a minha forma, acho que de vivenciar o momento, sabe? E de também procurar entender as coisas. Porque toda vez que eu me deparo, sei lá, com alguma situação, vivendo mesmo no dia a dia, às vezes eu imagino algum ser narrando, ou eu mesma, sabe, narrando as coisas que estão acontecendo ao meu redor. E também me faz prestar mais atenção nos detalhes minuciosos, assim, que me cercam, porque aí como eu vou estar narrando, eu meio que consigo perceber essas coisas, tipo, mais facilmente. Nossa senhora, que bacana! Nossa, que E Nossa! é, tem um filme que é muito legal, tem essa meio que essa mesma pegada, que foi O Amor Não Tira Férias, é um filme de comédia romântica, e tem uma moça que ela é uma produtora de trailers. Aí toda vez que acontece algo na vida dela, ela imagina como se fosse um trailer de um filme, assim, narrando alguma situação cômica ou algo do tipo, assim. Aí eu acho que como eu tenho essa mania de escrever e esse hábito de ler, as coisas pra mim se mostram dessa forma, sabe? Ah, olha só, a mente de uma escritora, como funciona. E eu Que legal. também, eu acho que me aguça, assim, bastante a buscar um significado e explicação, assim, pra todas as coisas, sabe? Todos os sentidos. Querer questionar mais. Creio que até mesmo coisas que não têm respostas racionais, elas têm respostas poéticas pra mim. E tem um sentido poético que eu consigo encontrar nelas. Nessas não respostas. Isso que você falou de o tempo todo imaginar, como se fosse uma narração, pra mim acontece um pouquinho diferente. Eu fico imaginando como se fosse um vídeo sendo gravado. Porque o tempo todo eu tô pensando, tipo, em gravação de vídeos, né? Aí muda um pouquinho. Então, eu lembrei de uma situação, acho que foi um pouco. Não sei se vai fazer muito sentido. Tô até comentando com meu namorado esses dias que a gente tá em época de quarentena agora, né? E eu percebi que nesse meio tempo eu tenho parado
de refletir um pouco antes de dormir. Porque antes eu refletia muito mais. Eu conseguia pescar mais coisas, sabe, na mente, assim, na memória que eu vivenciei do que agora. E aí vem uma. Eu tentei buscar uma explicação para isso, algum sentido para isso, alguma coisa pessoal, não alguma coisa lógica. E aí me veio à cabeça que talvez eu tivesse sentindo falta, o meu corpo tivesse sentindo falta de presenças físicas, sabe? Porque eu tava tendo presença de pessoas na minha vida, ao meu redor, virtualmente, a maioria, mas essas coisas físicas que a gente tem, por exemplo, o simples fato de pegar o metrô e você poder vivenciar tantas vidas, tantas rotinas diferentes, indo para o mesmo lugar ou não, e olhar no olho das pessoas, ver os objetos, sabe, que elas carregam, tentar decifrar essas coisas, assim, que eu costumava fazer muito. Como não tava fazendo mais isso, né, porque a gente tava mais em casa, aí eu não tava conseguindo ter esse contato e não tava conseguindo pensar e refletir tanto nas coisas como eu fazia antes, assim, à noite. E é um hábito pequeno, não tem muita diferença para as pessoas, é bem uma coisa bem pessoal, mas é um exemplo de uma explicação que eu consigo buscar para mim mesma. Caramba. Então, quando eu ia pra metrô, essas coisas, eu não ficava reparando no que as pessoas estavam segurando ou vestindo. Eu ficava. Eu acho que muita gente faz isso, né? Mas o que será que essas pessoas estão pensando? Tipo, cada uma delas tem uma vida, não é tudo em torno de mim. Eu já parei para pensar dessa mesma forma também. Qual que é a história dessa pessoa, sabe? O que, tipo, essas marcas no rosto significam? Esse jeito de andar, essa postura, entendeu? Eu sempre também me questionei isso, mas no ônibus, porque eu sempre morei interior, então o metrô pra mim é só de vez em quando. Que muda, Confesso né? que é um hobby que eu sinto falta também, de observar os pequenos detalhes das pessoas do metrô. Desculpa, pessoas do metrô, eu faço isso. Mas eu não faço com maldade, sabe? A gente não faz com olhar de Nem eu, maldade. não, não. A Safira deve me entender. A gente faz mesmo com um olhar de curiosidade barra inspiração, sei lá. Inspiração, isso. Sua vez, Felipe. A leitura já mudou algo na sua vida? Putz, quer que eu comece a listar em ordem cronológica ou alfabética? Putz, vai cronológica que é melhor. Tá, ó. Eu acho que é muito válido tudo que a Posso chamar de Sá? Ou Pode, Sassá? pode. Nossa, Ou... que intimidade. É, eu sou assim, desculpa, brincadeira. Vou chamar de Safira, tá bom? Desculpa, Não, Safira. pode falar, tudo bem. É que, tipo assim, eu acho mais fácil, eu sou um pouco. Tenho um pouco Não de é, Safira TDAH. é um nome tão bonito pra você ficar É abreviando. porque eu tenho TDAH, até eu falar Safira inteiro, Bicho eu já ruim. perdi o assunto, brincadeira. Mas enfim, é muito válido o que a Safira e a Thaís falaram. É, eu acho que o hábito, não só o hábito da leitura, mas a leitura per si, ela nos traz mais atenção sobre o mundo ao nosso redor. Ela também permite que a gente tenha essa coisa que a Thaís falou de tentar imaginar o que se passa na cabeça da pessoa, se colocar no sapato alheio, sabe? Tem essa expressão em inglês, eu não sei em português. E então isso a gente acaba exercendo empatia, sabe? Quando a gente sofre por um personagem que morreu, quando a gente chora, quando a gente ri, quando eu acho que isso é o mais nítido sinal de que a empatia está sendo trabalhada, sabe? Porque se você não se comove, se você não tá envolvido, você não sofre com a morte trágica de tal personagem, ou que tal personagem venceu na vida, ou sei lá, entendeu? É nesse sentido. E eu acho que isso eu percebo muito nas minhas atitudes também, que nem vocês falaram. O hobby do metrô é legal de observar, que eu faço bastante isso. É, outra coisa que a leitura permite também, eu acredito assim, que é muito importante, é um entendimento melhor de todas as coisas que estão acontecendo, que nem elas falaram também. É muita coisa que parece que fica meio invisível aos olhos das pessoas que não têm um hábito tão frequente assim, ou desconhecem a leitura, ou não têm contato muito direto com informações assim, sabe? Parece que elas Hum, meio que ficam alheias das coisas que estão ao redor, justamente porque ou tá muito complexo para elas entenderem, ou porque elas não têm essa curiosidade do leitor, sabe? Que elas mencionaram agora há pouco, de você querer
se questionar, refletir, sabe? Isso parece que é uma diferença bem interessante, assim, de se observar, porque fica bem nítido, assim, né, entre as pessoas que não cultivam o hábito da leitura e as pessoas que têm esse hábito. Então, essa coisa do metrô eu tinha antes de começar a ler. Então tu já tem a curiosidade nata. Você não falou que você sempre gostou de ler? Só que contato mesmo com a leitura, antes disso, muito pouco. Muito Você pouco. pode Tipo, sei lá, ter uns dois livros depois que eu voltei pro Brasil, até eu começar a ter um contato mais forte com a leitura mesmo. E antes disso, lá no Japão, como era muito difícil pra mim fazer a leitura dos kanjis e tal, eu lia mais mangá, que é mais tranquilinho. E livro mesmo em japonês, 1, 2, 3 no máximo. E na infância mais uns 3, 4 que era da minha irmã, mas pra vocês verem que é bem pouquinho, dá pra contar na mão, né? Mas uma pergunta, o nível que você lê era intermediário? No Japão. É, No Japão eu lia o infantil mesmo, né? Que tem uns kanjis bem basiquinho ainda. pode crer. Porque era da quarta série, mais ou menos, né? Quarta, quinta série. E sabe de uma coisa? Eu gostei muito da reflexão do Felipe, porque. O Felipe, desculpe. Porque ele colocou essa questão de que você ter o exercício da leitura te traz o exercício da empatia. Eu achei tão lindo Da isso. empatia. Eu também. É, Eu nunca tinha verdade. pensado, mas faz Mas total foi sentido. exatamente o que ele falou e eu falei, nossa, que lindo isso, pensando comigo mesmo. Que lindo isso, porque realmente. Obrigado. Mas é verdade, que realmente você consegue se colocar mais no lugar do outro por causa do. Porque quando você lê, você tá vivenciando coisas que talvez você nunca fosse vivenciar na sua vida mesmo real, né? No dia a E não é dia. sua Nossa, história, né? Você assim, tá acompanhando a história de outra pessoa. tipo, você é colocado numa pele que, tipo, você nunca tinha visto dessa perspectiva, sabe? Você é colocado, Uma visão, sei lá, aham. mais embaixo, mais em cima, e aí a sua visão de mundo amplia, sabe? Eu acho isso incrível. Porque pra mim, uma coisa que pode muito mudar a realidade é a forma como a gente enxerga ela, sabe? E aí você ter essa diferença de alturas, assim por assim dizer, e aí atingir novas visões, tanto mais pra baixo, pra cima, pra direita, pra esquerda, você acaba entendendo mais o mundo, eu acho que o mundo acaba se abrindo pra você, sabe? Sim. Total. Do meu. Agora eu queria ler o texto, posso ler? Pode? Então eu Lê vou o texto, mudar lê o aqui o de texto. apertar. Eu comecei, foi muito engraçado, eu não tenho esse hábito de escrever, a não ser pra, tipo, TCC da faculdade. Mas eu comecei a me deparar. Esse foi o primeiro texto. Comecei a me deparar a escrever, tipo, crônicas mesmo, assim, sabe? Da vivência da vida e tal. E eu achei tão demais isso, assim. Só que eu publico no meu Facebook mesmo. Mas eu achei muito legal porque o quanto um livro mudou a minha vida. Essa crônica que eu vou ler. Quando eu tinha entre 5 e 6 anos de idade, minha professora contou uma encantadora história sobre uma princesa que vivia com um vaso na cabeça recebido por sua mãe antes de falecer. A mãe da princesa prometeu que isso um dia lhe traria muitas felicidades, e por isso a garota andava em todos os lugares com ele. A história era Hachikazuki Hime, a princesa e o vaso. Espero que eu não tenha pronunciado errado, Yumi. Da escritora e ilustradora Lúcia Hiratsuka. Eu realmente não me lembro do final da lenda japonesa, mas me recordo muito bem da sensação que aquela história me provocou em mim quando eu era pequena. A professora nos contara que a princesa era muito delicada e frágil, e mesmo assim conseguia ser muito forte para viver com o vaso em cima da cabeça. Eu lembro também que me imaginava com um vaso na cabeça, andando nas ruas da cidade, tendo certeza que não conseguiria nunca ser tão forte como a princesa. E as ilustrações do livro eram lindas, riquíssimas. Eu queria levar o livro para casa e ficar me demorando nos desenhos e traços da ilustradora por muito tempo. Depois que a professora terminou de ler o livro, ela pediu para que todos os alunos fizessem um desenho da história. Lembro que me esforcei para que ele ficasse igual ao da capa do livro da professora. Trabalhei em todos os detalhes, desde a delicadeza do corpo da princesa até o grande e pesado vaso. Quando cheguei em casa, mostrei o desenho para minha tia Patrícia,
e lembro do entusiasmo dela ao ver o que eu tinha feito. Ela falou que eu desenhava muito bem e que era maravilhoso ver como eu tinha detalhado a princesa. Minha tia guardou o desenho com muito cuidado e carinho em uma pasta onde tinha vários outros. Cada um dos meus irmãos tinha uma pasta parecida como esta também. Hoje penso na grande sensibilidade da minha tia em fazer isso e no quanto fez diferença em minha vida essas pequenas atitudes amorosas que ela fazia comigo e meus irmãos. Talvez tenha sido isso que me fez escolher ser artista hoje. Penso também na Princesa do Vaso e sua influência sobre mim, e do quanto talvez tenha sido a sua história que fez com que hoje eu tenha essa grande admiração pela cultura japonesa. Me faz refletir no quanto faz falta e diferença na vida de uma criança a contação de histórias para seu crescimento pessoal, social e ético. Ainda possuo o desenho feito na época graças à minha tia Patrícia. Tenho um sentimento de admiração da delicadeza e força da pequena princesa, que ainda tem o poder de me arrancar um grande sorriso do rosto. E é isso. Oh, Uau! uau. Eu fiquei com vontade de ler a história da princesa também. O mais triste disso tudo é que eu nunca comprei o livro. Eu tenho muita vontade de comprar para ver a ilustração de novo e tal. É o exemplo que eu acho que realmente fez mudar a minha vida, assim, na questão de gostar de ler mesmo, e gostar de ouvir histórias, né? Talvez seja esse o grande exemplo. Realmente mudou a minha vida isso. Tipo assim, não infelizmente, mas os meus pais, eles nunca leram pra mim, sabe? Mas eles sempre me apoiaram super na leitura, sabe? Todo livro que eu queria ou quis, eles sempre compravam sem pestanejar, sabe? Eles nunca me negaram o livro, assim. Só quando eu tava com uma pilha maior do que eu já tava consumindo, sabe? Tipo aquela famosa, você quer Nossa, comprar, mas você tem uma lista enorme antes. então, pra mim, se eu já tive essa experiência de escutar uma leitura, eu não lembro, né? No máximo, minha irmã pode ter feito isso com aqueles livros que ela tinha, porque eram livros voltados pra criança, né? Só que eu lembro de eu lendo sozinha, eu não lembro de escutar a história, eu lembro de eu lendo sozinha. E o máximo de fazer essa experiência de leitura com alguém junto era na escola japonesa, quando a gente tinha que fazer as leituras obrigatórias em casa pra mãe escutar e tudo dia a mesma coisa. Daí ela não escutava, porque era tudo dia a mesma coisa. Então era só eu assinar lá o negocinho e entregar. Mas, Ai, que triste, Yumi. mas eu acho que esse é o máximo. Nossa, meus pais liam muita história pra mim. Toda noite. E quando eles não liam, meu pai contava história de quando eu era pequena, sabe? Então ele sentava na minha cama, ficava falando da infância dele, dos meus avós também. E às vezes meus avós também contam sempre histórias pra mim até hoje. Tipo, às vezes eu ficava na rede com meu avô e eles ficavam falando da infância dele. Ou no quintal, lá na casa dos meus avós, eles me falavam das experiências, das coisas que eles passavam também. Ai, que Então, delícia. mas assim, Eu sempre achei que o hábito da leitura para uma criança faz toda a diferença. Agora eu tenho toda a certeza. E uma coisa também que eu ia perguntar, eu me colocando no papel da Yumi, né? A Yumi que fez as perguntas, mas uma coisa que Eu também Desculpa, adoro Yumi. roubar o podcast dela. Então, Mas uma coisa que eu ia perguntar também, se vocês tiveram, eu tive isso muito, porque como ela sempre era sempre ela que lia, quando eu comecei a ler mesmo e a entender o que eu estava lendo, também foi tipo, sabe como se fosse uma conquistazinha, assim? Você fica tão feliz, poxa, agora eu tô lendo os livros, né? Agora é ela que tá ouvindo minhas leituras. E eu tive isso, sabe? Esse prazer, assim, quando eu aprendi a ler. Nossa, foi uma. Acho que a gente esquece disso quando a gente é criança, mas eu lembro de ter tido isso. Eu tive uma experiência. Sabe quando eu senti isso? Não, você não vai Quando saber, não. né? Porque eu não falei. Foi quando eu paguei meu primeiro boleto. Ah, Foi eita, Yumi. essa sensação que eu tive. Quando pagou o primeiro boleto, que horror. Agora eu tô pagando meus boletos. um exemplo. se eu me lembro dessa sensação, foi uma sensação meio que tipo de brinquedo novo, que tu quer usar até quebrar. Sim. Eu lembro que toda oportunidade de ler os toldos das lojas, Sim. ou qualquer outdoor, eu ficava bolado quando eu não conseguia ler, por exemplo, em viagem, que o carro passava muito rápido. Aí eu não terminava de ler, por exemplo, uma placa, um outdoor, aí eu ficava bolado. Ah, Mas assim, eu era viciado
em mostrar que eu tava lendo pra todo mundo, sabe? O pessoal Caramba. era tipo um brinquedinho novo, sabe? Quando você ganhou alguma coisa nova, assim, alguma coisa bem fresca, assim, você fica, nossa, muito legal, aí você fica mostrando pra todo mundo. Então era bem isso. Pra mim foi tão natural que eu não lembro dessa transição. Eu não sei, eu também não me recordo muito bem, eu era muito pequena. Acho que pra você foi bem natural Foi, também. foi muito natural. Seus pais lendo, né? Devem ter ensinado aos pouquinhos antes Sim, da eles escola. eles pegavam aqueles livros bem infantis que tem as letras grandes e tem mais ilustração e ficavam tá. tentando ler comigo. E eu ia repetindo, sabe? Isso com isso é tal coisa. Aham. Aí eu fui fazendo assim, sozinha. Então. E depois. E eu treinava, eu gostava de ler um pouco com meu irmão também. Só que. Então foi uma transição suave, Foi. né? Mas você percebe que, Entendi. tipo, a Safira teve muito estímulo, sabe? Eu acho isso muito, muito show. Sim, muito forte, muito É. Eu bom. acho que quando tiver um filho eu vou fazer o mesmo. Então, eu fico perguntando isso porque até mesmo agora eu dando aula com as crianças, né? Eu vejo que as crianças são muito defasadas na parte de educação, principalmente em língua portuguesa e tal, né? E eu fico pensando assim, poxa, não tem incentivo nenhum à leitura, né? Às vezes escreve errado porque não lê mesmo, né? Teve até um menino que escreveu, eu dei uma obra de arte do Hélio Oiticica, e ele tinha que apenas identificar as formas geométricas dentro da obra do artista. E ele tipo, escreveu retangolo com o quadrado CU, o A. Nossa. Eu nunca tive esse problema de. Por mais que eu tenha tido pouca leitura, principalmente quando criança, que eu tive. Sei lá, eu estudei na escola brasileira quando era criança na primeira série e segunda série. E nem completei a segunda série que eu fui pra japonesa, completar bem no finalzinho do ano. Só que mesmo assim eu nunca tive esse problema de escrita. Eu sempre escrevi muito bem. As crianças do projeto, assim, é assustador. E uma das coisas que essas crianças que eu falei que escreveram dessa forma, eu cheguei no canto, falei, vamos para uma sala separada, conversar com cada um, tal. Olha como escreve essa palavra e tal. E daí o que eu falei para eles, que eu acho que é isso que falta. Falei, você sabe por que você está escrevendo assim? Porque você fala dessa forma, então você acha o som da palavra emite, né, com quadrado, com CUA, o retângulo, entendeu? E aí o que acontece? Ele não está acostumado a ler. Se ele lê, ele sabe que, na verdade, o jeito de escrever é de uma forma e o jeito de falar é outra. Daí eu emprestei um livrinho, até para um dos meninos, eu emprestei um livrinho que eu tinha em casa. Falei, leia esse livro, você vai ver que vai melhorar a sua escrita. Tenho certeza disso. E aí é isso, assim, a gente tem que incentivar as crianças dessa maneira, né? Eu acredito. Ah, bom. Agora é minha vez de falar se a leitura já mudou alguma coisa na minha vida, né? Porque. Mas eu acho que eu sou a mais esquisita de todos vocês. Porque assim, eu li o Pai Pobre e Pai Rico, daí eu larguei o emprego. Que bom. Fico feliz por você. Assim, vocês falaram todas coisas sutis, coisas lindas, maravilhosas. Daí eu li lá o bagulho e pá. Mas o que fala essa história pra ter feito você tomar uma decisão assim tão assim? O Pai Rico, Pai Pobre, ele não é uma história, né? Não eu leio muito mais livro de autoconhecimento, essas coisas, do que só história. Eu sempre tive essa dificuldade pra conseguir ler história. Ultimamente que eu tô tentando puxar um pouquinho mais pra isso. Enfim, ele não é uma história, só que ele fala sobre finanças, né? Ele fala sobre... Como que eu vou pôr isso? Por exemplo, eu tava infeliz lá no trabalho, assim como na faculdade. Que é tipo, lá no trabalho, por exemplo, eu tenho essa oportunidade aqui, que é a lojinha de papelaria. Ela tá aqui na minha mão, eu tô vendo o mercado, tô vendo não sei o quê, mas por comodismo, por ter medo, né? Sendo que eu não tenho muito a arriscar, mas por medo eu tava me mantendo naquele emprego horrível, que era a personificação da exploração do ser humano. Por quê, sabe? Por medo. E aí ele fala justamente isso, do medo das pessoas de investirem em si mesmos, de arriscar em novas coisas. Na época tava bem mais claro. Eu podia explicar melhor isso, né? Mas tentando lembrar, foi mais ou menos isso. Mas aí foi uma grande mudança pra mim. Nossa, foi super, né? Sim. Uma decisão bem forte. Uhum. Vou largar o emprego pra me dedicar pra loja, pra dar um boost nela, pra poder fazer dar certo. Porque tá tudo convergindo pra dar certo. Só falta eu querer.
Só falta eu sair desse negócio aqui que suga pelo menos 6, 7 horas do meu dia pra investir em alguma coisa que é pra mim, sabe? Que é algo que vai me dar muito mais visão de crescimento do que essa empresa aqui que me paga um salário mínimo pra sobreviver, sabe? Essa mudança foi positiva pra você? Você acha? Então, eu acho que sim, só que chegou a pandemia e aí a loja fechou. Eu saí em março. Mas fora isso, sim, é super positivo, porque é a mesma história da faculdade, né? Porque eu tô indo atrás das coisas que eu acredito e sonho, e eu tô investindo todo esse tempo. Porque você trabalhar ou ficar, 8 horas do seu dia, 6 horas do seu dia, soma 12 horas com faculdade e trabalho pra algo que você não quer fazer, é muito tempo do seu dia, sendo que você quer fazer outras coisas, sabe? Tipo, você tá É, acabando com sua vida em algo que não é pra você. É pra você Exatamente. enriquecer outro cara lá de uma empresa gigante pra você ter um salário pra sobreviver só. Não é um salário pra viver 2.000, 3.000 reais. É tipo 900 que vai tudo embora, sabe? Pra pagar as contas. Exatamente. Arrasou. Daí esse livro ele foi basicamente só um empurrãozinho que faltava. Mas assim, fora essa coisa mais brusca, né? Os livros, eles têm muito mais conteúdo disponível, porque assim, se a gente só assistir série ou filmes prontos, a gente perde muito conteúdo, porque primeiro eles escrevem uma história, né? Nem sempre vai pro livro, mas eles primeiro passam pro papel para depois passar para essas outras mídias, e é sempre muito afunilado, então a gente perde muito conteúdo se acompanhar só TV, só filme, só série, né? Por isso que eu acho muito importante ler também. E até sobre isso, Yumi, eu acho até interessante que as pessoas não conseguem entender que a beleza em cada linguagem, sabe? O livro é que nem fala, Ah, sim. ai, tipo, eu queria que o filme, igual, sei lá, por exemplo, o filme do Harry Potter, fosse igual ao livro. Não tem como ser igual, porque é uma linguagem diferente. Eu ia falar que tem até livro que não daria certo num filme, assim, não daria a mesma sensação, não ficaria tão legal, às vezes, alguns que eu peguei pra Eu ler, acho que sabe? sempre é adaptação. Não tem como falar, ai, não saiu igual ao filme. Porque às vezes o próprio filme que é muito igual, muito, fiel ao livro, não é bom. E às vezes aquele que é uma Uhum. adaptação se torna muito melhor, assim, sabe? É. Porque O é nome uma é a linguagem. adaptação que fala, né? A É, a adaptação. adaptação. É uma linguagem diferente e as pessoas não têm essa visão, assim, eu acho tão errado. Eu vou dar um exemplo, por um exemplo na minha área de artes visuais. Ah, quando a gente vai fazer uma obra de arte, a gente pensa muito em qual material que você vai utilizar. Tipo, Uhum. eu vou utilizar aquarela, eu vou utilizar lápis de cor, eu vou utilizar tinta acrílica ou tinta óleo. Qual material, qual ferramenta que eu vou utilizar? Por que isso é tão importante? Até mesmo tem nas legendas das obras de arte, tem a técnica, né? Ah, Ou é. o material que você vai usar. Então, é meio que isso. Eu quis fazer esse paralelo, mas é meio que isso. O filme Sim, vai tudo a te dar ver. uma gama de possibilidades que o livro não vai dar, e o contrário também acontece. Uhum. até porque, quando a gente lê o livro, a gente imagina, né? E acho que nenhuma adaptação vai ficar igual à imaginação de cada pessoa em específico. Então, Exato, exato mesmo. Eu vi que recentemente, depois de eu começar a ler histórias e não só esses livros de autoconhecimento, hoje, por exemplo, eu tive um sonho super nítido, coisa que não acontecia comigo antes. Tipo, sei lá, eu sonhava com uma pessoa, geralmente ela era borrada. Até pra imaginar, assim, pessoas eu imagino borrada. Mas esses tempos que eu tô lendo mais história, tá aparecendo uns sonhos bem, bem legal de lembrar, Nossa, tudo muito mais nítido, sabe? Eu até fiz uma descrição bem melhor que eu mandei no grupo, bem mais detalhada do que normalmente, sabe? Aquele livro dá pra virar um filme. Que livro? O meu sonho? Ele mesmo. Eu botei ele na lista de histórias que eu quero escrever. É muito sério. bom. Eu super assistiria, daria bilheteria. Ou compraria, ou edição, sei lá. Bom, em quais momentos vocês costumam ler mais, assim, hoje em dia? Mas você diz momentos do dia, assim, ou momentos tipo, quando eu estou feliz? É uma boa pergunta. Pode ser, momentos em geral, você que Ah, define. tá. Padrão, Beleza. assim, antes de dormir. Padrão pra mim. Agora, quando. Em relação a emoções, eu acho que é quando eu tô mais disposto, não é nem feliz, nem. Acho que depende da disposição mesmo. Quando você tá triste, você não consegue ler? Leio, mas aí eu vou ler umas coisas mais diferenciadas, entendeu? Autoconhecimento.
Fala Não, de não, quando eu Autoajuda. tô triste. Quando eu tô triste, eu leio uns negócios depressivos, entendeu? Não, quando eu tô triste, eu leio autoajuda. Eu fico bem na hora. Nossa, velho, não funciona. Eu leio autoajuda pra sobreviver só, não pra Não, ficar nesse. não é. Eu usei isso bastante no telemarketing. Eu lia autoajuda no intervalo pra continuar sobrevivendo. Nossa, É sério. Aí eu às vezes voltava feliz. Eu começava o dia meio ansiosa, meio triste. Eu lia no intervalo, depois eu voltava feliz. Porque eu me empolgo com essas coisas, sabe? Principalmente se tem algo de administração no meio, de empreendedorismo, daí né, de outras coisas. Não só autoajuda, tipo, seja feliz. Não é isso. O meu também não é pra mim, não. São coisas empolgantes, sei lá, de negócios. Estou aprendendo uma técnica nova, Tamo entendeu? junto, microempreendedora. Aí essas coisas me empolgam depois. Por isso que eu leio quando eu tô triste, daí. Já faz parte da agenda. eu leio tarde, bastante até. E, meu Deus, não tô ouvindo ninguém. É que só você tá falando. É seu momento de meu Deus. brilhar. Tá. E acho que em momentos específicos, assim, estado de espírito, não sei se tem algum específico, porque eu sempre tô aberta a conhecer, acho que uma nova história ou uma nova interpretação, assim. E sempre me instiga. Mesmo se eu estiver feliz ou triste. Agora, quando eu tô indisposta, não sei. Às vezes eu tô indisposta, eu pego pra ver alguma coisa, nem que seja, não um livro especificamente, assim, talvez em um texto, uma palavra me chama atenção. Aí aquilo fica martelando na minha cabeça e me faz perder a indisposição na hora, assim. E aí eu vou buscar alguma coisa. Mas é mais isso, à tarde e antes de dormir. Porque antes de dormir eu assisto série. Com meu namorado, que a gente tem costume de assistir. A gente tá agora longe, né? E aí, antes de eu começar a assistir série, eu costumo ler um pouco. O problema de eu assistir uma coisa de dormir é que eu não consigo dormir. Agora a leitura me dá. É? É isso que eu ia falar, que a leitura, por ela não ser uma tela, ela estimula, né? Ela ajuda você a dormir depois, Gente, ao contrário da tela, uma eu série. durmo muito Isso na daí. série. Então, mas não faz bem, né? Que fala assim, que você é mais propenso a ter insônia, ter um sono Cara, pior. Então, antes, eles até recomendam, às vezes, fazer uma leitura porque você não tá tendo contato com telas, celular, TV, eu computador. queria muito ter o dom que ela tem, o dom que eu chamo de sono Netflix. Você escuta tadam, aí tu dorme assim, velho. Meu sonho Não, fazer. não consigo, não consigo. Eu também não. Olha, Às vezes, a gente tá assistindo junto aquele chatzinho que tem, sabe? Watch Netflix. Party. Isso. Aí ele tá lá falando, tipo, e eu já dormi, ele fica falando só assim. Nossa. Quando eu vou ver, já passou, tipo, 15 minutos. Eu, ai, desculpa. Mas aí o Gui tem razão, por causa da emissão de raios azuis lá, que atrapalha o seu sono, tá ligado? Que, tipo assim, sua mente entende que não tá de noite ainda. Aí ela não libera os hormônios lá pra dormir direito. Os Sério? hormônios necessários. Gente, eu durmo, tipo, uma vez eu até acordei só no outro dia. Mano, eu queria muito ser assim, velho. Então, você falou que lê à tarde, né? Isso daí eu Uhum. acho muito gostoso. É muito raro eu fazer isso sem ser em intervalo ou no caminho de algum lugar, porque é algo gostoso, é um tempinho que você separou pra você. É muito bom. Só que assim, nessa vida louca de correria, de dia a dia, se eu paro assim, e geralmente eu acredito que muita gente também, você fica ansiosa com aquela coisa. Eu devia estar limpando a casa, eu devia estar adiantando não sei o que, eu Sim. devia enviar aquele e-mail, eu devia resolver aquele negócio lá, eu devia não sei o que, eu devia ligar pra fulano. Daí você, às vezes, até quer, mas não faz, né? Às vezes eu estimulo, tipo, vou ler 2 capítulos. Aí só pra eu ter aquele tempinho, sabe? E quando eu terminar 2 capítulos, eu me sinto um sentimento Você coloca uma satisfatório, assim. meta. Nossa, Porque aí eu boa falo, ideia. fiz tal coisa, eu marco na agenda e eu consigo fazer as outras também. Tá vendo? Ó, uma boa dica para as pessoas arrumarem um tempinho pra si, fazer uma leitura, botar uma meta. Se não conseguir à tarde, pelo menos à noite, né? É, Mas se der à tarde é bom. Porque é pra você o tempinho, né? sim. E tem vários grupos no Instagram, assim, que eu participo de leitura coletiva, que a gente tem até metas diárias, assim, que a gente mesmo faz, cada pessoa faz, mas pra poder um não deixar o outro, não diria perder, mas um incentivar o outro, sabe? Aí tem uns templatezinhos que você tem como colocar quantos capítulos você leu, quantas páginas. É bem legal também pra incentivar, assim. Ai, gostei. Bacana. Muito bom. Vou procurar depois, porque eu me interessei. E a Thaís? A Thaís não falou. Então, eu também gosto do antes de dormir e quando eu acordo. Eu acho que
ou de manhã ou de noite. São 2 horários que eu gosto, assim, de ler. Nunca tarde. Caramba. Não sei porquê, tipo, não gosto. À tarde parece que é o momento de você fazer as coisas. Agora, ler, assim, é o momento que você tá meio sonolento, quando você tá acordando, né? Parece que o livro te desperta. Mas também ele também tem essa capacidade de fazer você dormir também. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um pouco de medo de ler livros à noite, porque se o livro é muito bom, eu passo a madrugada inteira lendo. Tipo, Isso acontece. eu não sei se vocês já fizeram isso, mas tipo, Orgulho e Preconceito, quando eu li, eu comecei a ler às 10 horas da noite e terminei 7 horas da manhã. E eu não senti sono, gente. Não senti sono, Gente! Acontece isso juro. comigo também. Então, mas é porque você tava lendo também num ambiente claro, né? Ou abajurzinho e tal. Poxa, eu nem lembro. Eu acho que Não sabe? eu tava sozinha no quarto, sozinha no quarto com a luz acesa. Com a luz acesa. Porque o Kindle, por exemplo, pra isso não acontecer, pra eu dormir na hora, eu deixo ele na luminosidade quase mínima, bem baixinha, que dá pra eu enxergar, mas não vai incomodar tanto assim, né? Não vai me acordar. Aí começa a bater o soninho, eu falo, acho que chega, já deu uns capítulos que eu vou dormir. Aí eu viro e durmo. Pra Ah, não mas passar muito quando, horário. tipo, tá aquela cena, tipo, eu lembro um dos livros que eu também madruguei também lendo, Aquela cena! tipo, o Harry Potter. Eu lembro que tinha uma coitadinha da minha priminha, hoje em dia é uma moça e tal, tem mais de 18 anos e tal, faz faculdade. Mas eu lembro que ela era muito pequenininha e eu tava na fase da adolescência, eu tava lendo, eu me lembro bem, eu tava lendo Harry Potter 4. E o Harry Potter 4, se É o vocês meu leram, vocês favorito. sabem, né? Então, também é um dos meus favoritos, é o 4 e o 6. Mas o Harry Potter 4, quando o Voldemort volta, é uma parte que não tem como separar. Eu lembro que eu fiquei até 4 horas da manhã lendo, até eu terminar o livro. Daí que eu consegui dormir. Falei, não, agora terminei, agora eu vou dormir. E eu lembro que a minha priminha ficava batendo na porta do quarto, ela falava, Thaís, vem brincar comigo. E eu falava, eu tô lendo agora, eu não posso. Eu fui muito malvada com a minha priminha. Hoje em dia eu fico pensando, falei, nossa, eu não brinquei com a minha priminha pra ler Harry Potter 4. Você quer brincar na neve? Vai embora. Tudo Coitadinha. bem. E ela era tão pequenininha, eu judiei tanto dela. Eu falava, vai brincar com o Guto, meu irmão, né? Vai brincar com o Guto, não sei o quê. E o Guto, não tava nem aí. E eu Priminha da querendo. Thaís. A hora da reputação histórica é agora. Ela tá pedindo perdão em rede nacional. Raíssa, minha querida, por favor, me perdoe. Mas tava muito interessante esse livro. Eu não consegui parar. Não tinha como. Era muito bom. Quer dizer, o sexto acho que eu li umas 2 vezes também. Sabe? Fã de Harry Potter é daqueles loucos que lê uma, 2, 3 vezes o mesmo livro e não se cansa. Mas enfim, é que eu não tinha como conseguir parar mesmo. Esse livro foi. Parece que me arrasou de uma certa forma, gente. Nossa. Eu não sei, vocês já tiveram isso também? Uma outra coisa também, de chorar feito um condenado em livro. Eu já chorei. Eu lembro um dos que eu chorei muito foi Meu Pé de Laranja Lima, no final. Não sei se vocês já leram esse livro. Não, tá na minha Não. listinha da Não. Amazon. Qual que é o nome? Meu Pé de Laranja Lima. Eu não lembro o nome Meu. do Ele é sobre o autor. quê? É a história de um menino que viveu, acho que na década de 50 por aí. E que ele era de uma família muito pobre, assim, sabe? E ele vai pra. Eles se mudam para uma casa onde tem um quintal muito grande e cada criança, e tinha várias árvores lá, né? E cada criança, ele com os irmãozinhos dele, escolhe uma árvore como de estimação. E os irmãos mais velhos pegaram as árvores maiores, sabe, para ser de estimação. E ele, a única coisa que sobrou para ele, que era na verdade um dos meninos mais novos, era o pé de laranja lima. Só que ele fazia aquele pé de laranja lima virar, tipo, várias coisas assim, sabe, extraordinárias na cabecinha de criança dele, né? Só que, eu não queria contar, eu não vou contar o final, porque é muito triste, assim. Acontece uma coisa no final do livro que Dá spoiler, não. é spoiler, não posso contar. Aí que acontece uma coisa no final do livro que daí, tipo, meu, é muito triste, assim. E foi, na verdade, baseado numa história real, né? É do próprio escritor, assim. Nossa, eu
chorei horrores. Quando assisti a adaptação do filme também chorei, porque é assim, não sei, vocês já se sentiram assim tão envolvidos numa história a ponto de, nossa, ficar mal, chorar muito? Sim, Já se sentiram Então, assim? eu ainda não peguei nenhuma história assim, tipo, né? Eu li poucas pra ter tido essa oportunidade. eu sinto assim com todos os livros de Tolkien, eu acho. Tolkien? É, de Senhor dos Anéis, Silmarillion, Hobbit. Sério? Aham. Ô, Nossa, eu louco. fico muito emocionada. Meu Deus, porque pra mim é meu escritor favorito de fantasia, assim. Ele criou todo um universo que tem um embasamento magnífico, eu acho. Tem várias eras. O pouco que o pessoal conhece, a maioria é do Senhor dos Anéis, só acontece no finalzinho da Terceira Era. Então, tipo, tem muitas outras coisas. E aí a mensagem que cada atitude tem, sabe? Dos personagens ali, tudo que eles retratam, que eles colocam à, à tona, assim, é muito emocionante pra mim. É um Ai, é universo que eu muito gosto. bom, né? Ah, é. Agora vem aquela próxima pergunta lá. Se vocês preferem ler um livro físico, digital ou escutar, né, audiolivro, geralmente vocês fazem como? Físico, próximo. Brincadeira. Físico mesmo? Sim, mas eu não leio mais o físico. Tipo assim, eu, É? eu adoro ler o físico, mas eu leio mais o digital. Queria saber usar audiolivro. E qual que era a outra da categoria? Eu não lembro, eram 4, não era? Não, é isso mesmo. Acho que o Kindle, assim, eu tô esperando você me dar de presente de aniversário. Poxa, Felipe, ainda tá parcelado o meu. O próximo eu Parcela o acho que é meu a última também. parcela. Cê é louco. Que parcela 1, Eu parcela acho que é 2. audiolivro. Eu escutei um só que era do Nerdcast. Era um audiolivro, eu achei bem legal de zumbi e tal. O cara, ele ficava falando... Só que era bem trabalhado, não era um audiolivro... Não era tipo uma leitura de um livro, sabe? Era uma história contada através do áudio. Tipo, o cara, ele tinha um gravador na história. Ele era um... Como é que chama aquelas pessoas que analisam corpos? Legista? O legista, ele era um legista. Aí ele tinha esse gravador pra falar, eu abri o corpo, não sei o que, fiz isso, fiz aquilo. Aí depois ele leva esse gravador e começa a fazer meio que um diário dele, sabe? Eu achei muito, muito Que legal. Eu já bacana. escutei umas 3 vezes esse mesmo audiolivro. Tudo muito trabalhadinho. Tipo assim, eu gosto muito do físico, mas tem todas as desvantagens que a Amy falou do peso e pá. E ultimamente eu tenho mais acessado os digitais, justamente porque eles são bem mais práticos, assim, pra mim ler aqui no meu notebook. E também porque eu parei de comprar os livros físicos há um tempinho atrás já. Agora, sobre o audiolivro, cara, todo mundo fala assim, todo mundo não, na real. Uma pessoa falou assim: eu escuto audiolivro enquanto eu vou caminhando, e isso aumenta bastante Uhum. a taxa de livro que eu ler, né, entre aspas, por mês. E eu fiquei com muita vontade de fazer isso, só que, tipo, eu sofro demais pra achar audiolivro, sabe? Eu não entendo como funciona, como faz pra baixar. Eu sei que não é de É. graça, tem esse detalhe também. Aham. E aqui pra fora dos registros que a Yumi vai cortar, eu não sei de nenhum lugar que pirateia, assim, para mim poder ter acesso a esse tipo de livro, entendeu? Então é por isso que eu não tenho Mas contato tem. com isso. Eu tinha uma amiga que fazia pelo YouTube. Então, no É isso YouTube que eu eu ia acho, falar. eu acho, tipo, mais livros, assim, que tem domínio público, sabe? Ah, Mas sim. os títulos que eu gostaria de reservar, assim, pra uma audioleitura, por assim dizer, eu acabo não encontrando. Ou até, tipo assim, eu tô até disposto a comprar às vezes, mas eu não acho ele em audiolivro, sabe? É, eu também tenho essa dúvida. Eu nunca parei pra procurar mesmo e saber por onde que eu posso ler, por onde que eu posso escutar, né? Qual aparelho, qual... Aparelho não, qual aplicativo, né? Ah, você tava falando sobre ler audiolivros, aí você se incomodou, né? Mas quando eu escutei esse audiolivro, a sensação pra mim foi bem parecida de leitura mesmo. Assim, eu não tava lendo, só que eu tava imaginando da mesma forma. Então, eu nunca áudio li, entendeu? A questão é que eu não consegui achar, tipo, acessível, sabe? É isso que é a minha reclamação. Reclamação, na real, não. É, tipo, um pedido se alguém sabe como faz, entendeu? Que é A muito sua confuso. ignorância. Exatamente. Eu sou muito ignorante nessa parte, mas eu queria muito começar. Porque falam que A livro nossa curto. ignorância.
Eles encurtam, tipo assim, essa ideia de ler durante a corrida, cara, deve ser muito bom. E Uhum. aí, se viciar nisso, tu faz qualquer coisa que tá fazendo, porque eu sou muito acostumado a, tipo, tá com meu fone de ouvido perto de mim. Então, se eu estiver lavando louça, talvez eu esteja escutando um audiolivro, sabe? Se eu Então, abrir essa eu possibilidade. faço isso com podcast. Eu não consigo fazer nada mecânico sem estar escutando alguma coisa. É uma Eu boa. faço um- isso É uma boa com mesmo. palestra. Com palestra? Eu ouço Hum. muito palestra do Certo. Café Filosófico, Ah, da TV Ah. Cultura. Amo, amo. Eu acho que já assisti quase todas as palestras do Café Filosófico. Sério. Mas eu também faço isso também. eu prefiro livro físico ainda. Eu sei que digital, tipo, tem toda essa questão que vocês falaram, né? De ter mais conforto e tal. Só que eu não tenho Kindle. Eu já quis comprar. Eu ainda quero, só que tô esperando a oportunidade. Vulgo dinheiro. Kindle, se vocês Mas, estiverem nos Ó, mas escutando, o eu e a tanto de Safira e a dinheiro Thaís que. precisa de um Kindle aqui pra testar. A gente vai fazer um review maravilhoso. sim, claro. Então, mas a Sem questão é que o falha. tanto que você gasta em livro físico, você já podia comprar 600 Kindle, entendeu? Será? A diferença de preço é muito grande. Uma coisa que Não eu fico que. em dúvida, Yumi, na questão do Kindle, é, tipo, você só consegue ler aqueles livros que eles disponibilizam também, não é? Tipo, da plataforma Kindle. Sim. E daí você tem que também pagar. Não, Isso eu acho que limita também de alguma forma, né? se eu quiser baixar um PDF, por exemplo, se eu quiser baixar um livro à parte, eu posso colocar lá. Ah, entendi. Trabalho de faculdade eu coloco, né? Essas coisas assim. Até roteiro, quando tem que sair do computador, eu coloco no Kindle e leio o roteiro. Entendi. Então tem. Então, Bem Pode prático. falar, Safira, me perdoe, cortei você. não, tudo bem. É que falar da questão do livro físico, de comprar, é que eu valorizo muito, pelo menos, eu gosto muito da parte de editoração. Eu já trabalhei em editora e é um ramo assim que eu gosto bastante. Então, por exemplo, o processo mesmo com que eu fiz meu livro, eu fiz tudo à mão, todos os desenhos. E aí eu acho muito bonito de você poder escolher o papel, a textura. Eu vejo que muda muito de uma editora para outra a textura e a forma impressa, sabe? O jeito dos modelos da capa, a arte que eles têm pra fazer. E eu gosto muito do cheiro também dos livros na hora de folhear, é uma coisa assim que eu fico fascinada. Então eu gosto de ter algo do Da tipo experiência. pra mim, sabe? No caso. Uhum. Se não só o conteúdo, né, não só olhar, eu gosto de ter a experiência do toque e o E é cheiro, lindo também, a né? textura. É lindo. Nossa, eu sou louca pelas capas. Meu Deus. Só que eu abro mão das capas pra poder ter mais acessibilidade, né? Sim. Mas acho que é uma forma também de arte, então eu procuro Sim. valorizar um pouco essa parte, já que é algo que eu gosto de observar. Valorizar a obra toda no geral. Eu já trabalhei em editora também, então Então, você falou isso. O que você fazia na editora? Que doideira. Então, eu formatava os livros e organizava também eles. Por exemplo, teve uma antologia que eu fiz, eu me enviavam por e-mail e tal, todos os autores que iam participar, e eu tinha que dividir a biografia, da parte com os textos, e eu também fiz a organização de um livro de uma mulher, acho que era de poemas, se não me engano, ou contos. Nossa, aquilo lá foi difícil, porque ela mandou tudo separado, em vários arquivos, aí uma parte estava em um, outra estava em outro, eu tinha que descobrir qual era a continuação do quê. Mas era legal. Que bacana. E você tem algum pezinho lá na parte de quem escolhe, né? Os livros. Pra se tornar livro. Ah, essa parte, não, eu não tô mais lá Uhum. agora. E essa parte era mais com o pessoal. Eu era estagiária, Outro então. setor. É outro setor. Não, só pra saber, né? Vai que, né? Mas eu fiz meu livro com eles também. Foi. Que bacana. Eu mandei pra eles e eles aceitaram fazer, assim, sem custo nenhum até. E aí eu só mandei. Eu fui mandando pra várias editoras que me respondia E é muito difícil esse processo? de ter uma editora pra publicar. Acho que não. É que assim, tem que investir, porque a maioria das editoras, elas cobram, acho que bastante, sim. Elas cobram? Quer dizer, não é muito, cobram. A maioria sim. Nossa, achei que elas ficavam com porcentagem.
elas ficam com a maior porcentagem de venda, Aham. mas pra você fazer elas também cobram, Mas é muito caro? sabe? Olha, eu fui tentar com uma editora, não pode falar o nome, né? Não, pode ficar entre nós ou eu censuro, se quiser. Ah, tá, então eu não corto essa parte. Tá. Mas eu fui tentar fazer com a uma vez, Hum. e eles estavam cobrando em torno de 2.000, parece. E Hum. nem era algo muito grande, assim. Aí foi na mesma época que eu mandei pra essa editora. Aí essa editora, eles não cobraram nada. Ah, tá. E as outras antologias que eu participei também, acho que a maioria é por conta de festival. Às vezes você cobra só pelo envio dos exemplares, sabe? Festival? Por exemplo, festival. Eu participo todo ano do Festival de Poesia de Lisboa, Uhum. que é um. E aí a gente só paga, por exemplo, para receber os livros. Eles me enviam acho que uns 2 livros. E vem de lá e eu pago pelos exemplares, assim. Mas pra participar, não. E tem premiação. Eu já fui a gente vai pra Flip, assim, direto com essa editora também. Que Então, vale a chiqueza. pena. E também, Que por exemplo, classe. concurso. Uma vez eu ganhei um concurso de contos aqui na minha cidade e eles publicam também os vencedores, assim. Nossa, um Premiados. mundo totalmente diferente. Coisas que eu nunca vi na vida. Bacana. Uhum. Que gostoso. E aí, você pretende continuar com isso? Eu pretendo, acho que sim. Vai ser escritora? Eu tenho vontade. Eu gosto bastante. Ai, que bacana. Eu já mandei o meu segundo livro pra eles agora, no final do mês passado. Uhum. E tá em análise. Só que eles vão demorar pra responder por conta da demanda, que eles estão com a equipe reduzida, né? Uhum. Mas até ano que vem, acho que já sai também. E tem outros projetos. Eu tô revisando um livro de fantasia que eu escrevi em 2014 e um outro que é um monólogo que eu escrevi ano passado. Então, eu gosto bastante dessa área. Sempre gostei. Cara, muito bom. Depois eu vou procurar seu livro pra ler. Aí você me fala qual que é. Vou dar uma procurada. Tô curiosa. Fale pra todos nós, por favor. Oi? Gente, faz o jabá pra nós também, que nós quer comprar, nós Com certeza. Já coloca os links aí. Daí, Thaís, você fez alguma vantagem também em fazer em livro físico as leituras? Eu prefiro físico também. Mesmo sendo aqueles livrinhos de sebo, sabe? Físico também? Eu gosto de sebo. Eu também. Eu gosto de Eu também acho que você falou errado. Principalmente sendo os livros de sebo. Eu acho que é um charme. Eu acho um charme, Como nossa. assim? Saber que eu eu adoro. amo, é o que mais Eu tem. também, eu também. Porque outras pessoas Mas já eu. pegaram. Nossa, Parece ter uma história, né? É muito Sim, louco eles isso. têm uma história dele. Tipo, sem ser só que tá dentro dele, uma história dele mesmo. Ô, gente, vocês já Do ficaram próprio. viajando nas manchas do livro de sebo? Tipo, eu fico pensando, o Sim. que será que a pessoa derrubou aqui? Ou na dedicatória, tem dedicatória. meu Deus. Tem umas Vocês são sabem por lindas. que chama sebo também, né? Não, compartilhe Não. conosco a Sabe? cultura. Então, é porque, na verdade, as pessoas antigamente, elas liam à luz de vela, né? Então, o que acontecia é que caía, pingava o giz como fala, a cera da vela nos livros. Então, por isso que se chama sebo, por causa que sobrava esse sebo nos livros, entendeu? Não. Pode Chama sebo. crer. Ficava um É sebinho. muito louco. Ai, que horror. Cara, Doideira. antes não existia luz, como fala, elétrica, tinha que ser assim. Imagina os caras lendo tudo à luz de vela, cara, que louco. Nossa. Eu tô muito deslocada aqui. Vocês têm opiniões muito Não diferentes de tem o mim. quê? Vocês têm opiniões muito diferentes Uai, de mim. todo Estou me debate sentindo decente tem que ter deslocada. uma antítese. Cara, isso É aí, tem que válido. pensar assim. Cadê o Felipe pra mim me Tô equilibrar com falando, aquele eu homem? concordo com ela, fazer o quê? Ah, é. Mas assim, eu Meu prefiro Deus do céu. como fala, o livro, como fala, impresso mesmo. Mas assim, eu também sei me adaptar às outras formas, tanto o audiobook, que eu já também utilizei, quanto ler pelo Kindle eu nunca li, porque também nunca tive Kindle, mas por PDF no tablet, isso eu já li. Olha, E eu indico pra todo mundo. assim, eu também não tive dificuldade, assim, mas preferi o livro mesmo. É que nem a Safira falou, a editoração.
E sabe uma coisa que é muito interessante, que eu sigo um canal no YouTube que chama Ler Antes de Morrer. É muito legal esse canal. Vocês têm que ver. Eu esqueci o nome. Já vi um É vídeo. Isabela o nome da mocinha. Ela era jornalista e ela começou a trabalhar com jornalismo e ela viu que não era aquilo que ela queria. E daí ela começou a fazer resenhas no YouTube. E hoje em dia ela sobrevive disso, sabe? De resenhas. E é muito legal o canal dela. Uhum. E ela teve uma vez que ela fez uma entrevista com um editor mesmo, também de livros e tal. E eles estavam contando que essa preocupação de fazer livros bem feitos, com uma editoração, né, bem, a ilustração, tudo mais, é tudo da nossa cultura brasileira. Assim, porque na verdade, primeiro, quem compra livros são pessoas que têm sei lá, acho que um dinheiro, né, um custo de vida mais alto. Já tem existe Sim. essa cultura, então não É. se importa de pagar um valor mais alto num livro que poderia ser mais barato, teria um valor mais barato, mas só pelo fato de ter essa editoração mais bonita e tudo mais, né? Eu estou falando de editoração, mas eu não sei se é exatamente essa palavra, tá? Mas é algo assim. E para você ver, e ela tava falando, ela tava até mostrando os livros que ela compra no exterior, assim, sabe? Tipo, geralmente é o pior tipo de papel, a pior capa. Sim, e aqui no Sério? Brasil, o mesmo livro é assim, a capa é linda, a ilustração é maravilhosa, a qualidade do papel, como é a diagramação do livro, é totalmente diferente. Então, assim, como tem várias fases, né, e cada pessoa existe um papel para fazer algo no livro, né, então isso encarece muito o livro no nosso país, por causa disso. E como são só geralmente pessoas que têm esse custo de vida um pouco mais alto que compram, então elas não reclamam do valor. Mas como lá no exterior é mais acessível para todo mundo, então ele é muito mais barato, mas também a qualidade é muito mais inferior. Tanto que no Brasil a gente assim, tem recordes e premiações assim de editoração de livros, sabe? Pelo menos foi o que eu vi Caramba. nessa entrevista que ela fez lá com esse cara que trabalha com livros também. Talvez a Safira tenha mais propriedade para falar sobre isso do que eu, assim. Mas eu achei muito interessante isso, assim. Tem verdade. Eu já Nossa, trabalhei em muito, livraria muito também. show. E lá a gente recebia bastante exemplar em inglês. E dava pra ver essa diferença mesmo, eu acho. Caramba, é menino dos livros. Meu, já trabalhou editora, em livraria. Se bem, se bem que os exemplares, acho que de capa dura em inglês, eram bem bonitos, eu acho que só quando era em capa dura. Porque aí eles vinham revestidos com uma outra capa por cima. O que edição brasileira normalmente não tem, assim, é mais raro de ver. Agora, quando eram livros normalzões, assim, com a capa normal, comum, eles são bem pequenos e normalmente as letras também são menores e não tem muito esse cuidado, assim. Pra esse problema dos valores, tem uma solução que eu indico geralmente pra muitas pessoas, que é o do pacote de serviço. É o único que eu conheço, tá? Deve ter outros, mas é o pacote de serviço do Kindle Unlimited, não sei como pronuncia. Porque é tipo Netflix, só que é R$ 20, é mais barato que a Netflix hoje. E você tem milhares de livros pra acessar o quanto que você quiser, né? Tem aquele limite que a Thaís falou que tem que ser de acordo com o que eles disponibilizam, só que você pagar R$ 20 pra ler um monte de livro e vários deles sendo bons, tipo, são livros. Não é só aqueles, é R$ 3 esse livro, então bota lá naquele pacote. Não é, são livros famosos, de verdade, sabe? Que estão lá. Sendo que se eu fosse ler esse livro, eu ia pagar tipo R$ 40, R$ 60 em um só. E eu posso ler vários no mês, sabe? Essa é uma solução que geralmente eu indico. E não precisa ter o Kindle, né? Que é a parte mais cara. Você pode ter só o aplicativo que é de graça. Olha, eu não sabia dessa. Nem eu. Não Mas é? legal. Tendo no próprio smartphone, dá certo? Sim, sim. Você baixa de Olha graça. só. A única coisa que você vai pagar é o serviço se você quiser. Nossa, que legal. Uhum. É que eu Interessante. quis o aparelho, porque ele me deu outras coisas, né? Tá bom. Bom, então, vocês já pensaram ou
em realizar, né? Ou fazem alguma dessas atividades com escrita ou criar história, né? Essa pergunta aí. Depende. Depende. Eu crio história para as minhas mesas de RPG, mas nada além disso, não. De vez em quando eu me É, imito a besta e escrevo alguma coisa, mas é coisa que eu não vou postar nem nada, só pra botar pra fora. é gostoso também, mas você não pensa em em fazer alguma coisa com isso? Eu acho que não, sei lá, eu não é minha vibe muito compartilhar esses meus pensamentos. Eu acho que é uma questão mais introspectiva entre eu e o papel, sabe? Uhum. Ficar só entre a gente, no máximo mostrar pra minha amiga, porque ela gosta de ler esse tipo de coisa. Se vocês gostarem de ler esse tipo de coisa, eu posso mandar pra vocês também, porque Sim, vocês são uns amorzinhos, mas é tipo nada muito uau assim, não. Ah, eu eu quero. também. Então tá na hora da Thaís e da Safira brilharem, né, nessa pergunta aí, que essa aí não é pra mim. Aham. Qual gênero textual vocês escrevem? Já atropelando a entrevista daí. Uf, é da mãe. Ela pode cortar isso aqui, é só pra mim saber. É fora dos registros. Fela da mãe. Eu Pode- escrevo poesia e contos, mas eu também tô me arriscando a escrever monólogos agora, sabe? E fantasia eu escrevo desde pequenininha. Tenho vários livros de fantasia. E tu, Thaís, é mais poesia também? Ou é mais Não, conto, crônica? é mais crônica, mais crônica. Show. As Mas coisas que pouquíssimas. legal, Sofia. Eu gostei do que você disse. Ai, que fofa. Você Uhum. Tipo, eu suas achei. inspirações. Suas inspirações pra fantasia é mais tipo Tolkien, Eragon, essas coisas? Ou você Acho que não. sim. Uma vez eu publicava no Uniar, sabe? Fanfiction, no Wattpad, assim. Uhum, Aí nossa, uma adoro vez fazer coisa pra colocar lá. eu tava publicando uma história lá que foi a última de fantasia que eu fiz até. Que se passava numa terra, assim, que eu inventei, criei alguns povos. E aí uma leitora, né, comentou que parecia, tipo, fazia lembrar Game of Thrones, assim. Porque Oh, tinha o rei, Nossa, os que anciãos, as honra, hein? criaturas. É, eu fiquei, meu Deus né? do céu. Nem tive coragem de responder, demorei 2 dias pra responder. Não. Parabéns, nossa, show. Eu também, viu? Desculpe, é que eu falo e esqueço de apertar o aperte para falar. Então, escrever assim eu também comecei desde bem pequena. Eu, eu inventava histórias na minha mente, com as brincadeiras que eu fazia, de inventar portais e seres, sei lá, fantasiosos. E eu escrevia, eu tenho vários cadernos aqui em casa, que eu passava tudo à mão, porque eu não gostava muito de mexer no computador naquela época. Depois eu comecei a escrever no computador, mas eu já tinha uns 13 anos. E de início eu colocava minhas histórias nas plataformas Uniário e Wattpad, histórias de fantasia, etc. E as poesias eu escrevia pra mim também, assim como o Felipe escrevia pra ele, escreve pra ele agora. Eu só colocava num caderninho, eu escrevia tipo pra minha avó, fazia algo do tipo. Só que teve um momento, e eu sempre tive essa vontade de publicar livro autoral. E acho que em 2018 eu reuni um pouco desses poemas que eu tinha escrito, né? E resolvi, não sei, resolvi enviar assim, se for, foi. E eu tive muitas respostas positivas. E aí foi quando eu publiquei meu primeiro livro. Só que nisso eu também já tinha um blog, que eu tenho um blog literário. É cultural, na verdade, que eu faço resenha de livros. Às vezes eu recebo algumas coisas de editora, de autores, para poder resenhar. E então eu já tinha também muito conteúdo autoral, juntamente com as resenhas, dentro dessa plataforma do blog. Aí eu fui juntando um pouco de cada, assim, e montei o livro. E foi isso, assim, acho, basicamente. Então eu tenho um livro autoral, de 2018. E antes dele eu tinha participado de um festival de poesia, foi o que eu mencionei mais cedo, lá em Lisboa, com um poema que chama Ela Entre Palavras, que está na antologia Vida em Poesia 3. E no concurso da minha cidade eu participei com o conto Rascunho Uma Noite Túrpida. E depois, Quarto Dentro de Mim foi um poema que eu fiz para uma outra editora que eu trabalhei também. Quando a gente fez um livro sobre Vinícius de Moraes e as músicas dele, tinha que fazer um poema sobre alguma música dele. Cada autor fez um poema sobre uma música. E os dois últimos que eu fiz agora foi o Melhor Azul,
em homenagem a um amigo meu que faleceu. Eu publiquei também nesse Festival de Lisboa do ano passado. E o Narrador, que saiu esse ano, inclusive foi esse livro da antologia Faz de Conto. Eu ajudei, na época eu tava trabalhando na editora ainda, e eu que ajudei a organizar ele. Eu quase esqueci de escrever, eu quase mandei ele organizado lá para o meu superior e esqueci de colocar meu texto na época. Quase foi sim. E aí, Bom, o meu livro segue autoral. anexo. Foi. O meu livro autoral se chama Quem Muito Sente, Sente Muito, né? Como eu disse, também é de poemas, contos, as coisas. E acho que é isso. Eu continuo com o blog hoje em dia. Eu faço crítica de filme, às vezes algum de artes. Não, eu não tenho essa. Eu sei que eu não tenho esse domínio, mas eu só compartilho as coisas assim que eu gosto dessa área, com coisas que eu já trabalhei na faculdade também. E eu tenho publicação em almanaque aqui da cidade, que eu fazia parte da comissão de literatura da cidade, né? Acho que já faz 2 anos, ou 1 ano, não lembro. Caramba. Aí a gente organizava os eventos e escrevia às vezes almanaque. Eu tenho um texto em jornal também. Se eu não me engano, o nome do conto que eu publiquei no jornal foi foi A Curva Ideal. E na plataforma da minha faculdade, da faculdade antiga, né? Eu mudei de faculdade. Eu publicava várias matérias também de eventos que a gente cobria, que eu fazia parte de um núcleo de cultura de lá. Nossa. Então, essa parte que eu tenho com a escrita, eu acho. E eu sempre costumo também escrever coisas pessoais, não é tudo que eu gosto de. Eu tenho o costume de publicar, né? Entendi. E recentemente eu escrevi um texto pra revista 451. Também um depoimentozinho. Caramba. Você Foi tá a bem última inserida coisa. nesse mundo mesmo, hein? Sim, eu gosto. Não fazia a mínima ideia. Uhum. Não, eu sabia alguma coisinha porque a Juliana falou, mas é bastante. Aí às vezes, tipo, agora eu tenho que escrever 2 resenhas de filme para 2 revistas diferentes para colocar lá, 2 digitais. Eles às vezes me enviam uma proposta, Caramba, a gente conversa por e-mail assim, e eles que falam. bacana. Uhum. Mas hoje, então, se a gente for procurar trabalho seu, então, basicamente é o seu livro, que é de poema, né? Isso. Isso? É. Um livro de poema. Qual que era o título? Quem muito sente, sente muito. Quem muito sente, sente muito. E o seu blog? Também, as antologias são de editoras diferentes, assim. Uhum. Aí já é mais Aí, específico. qual que é o nome do blog? É Saf Saga. Safi Saga? Bom, ó, muito bacana. Depois eu vou procurar tudo. Pra quem quiser, eu vou deixar o que eu conseguir. Nossa, vai ter muita coisa na descrição, né? Eu tô achando. A biblioteca inteira, assim, a bibliografia inteira. Então, eu comecei essa primeira crônica que eu li pra vocês foi por causa da faculdade. Aí eu comecei, às vezes, a escrever alguma coisa ou outra, assim, mas eu publico no Facebook, assim. Safira, meu Deus do céu, que maravilhosa que você é, assim. Arrasou com a Né? gente aqui. Arrasou. isso? Maravilhosa de fato. Não. Maravilhosa. Ó, Nossa. porque apresentou muita coisa legal, assim. Nossa, trabalho consistente, assim, pra caramba, assim. E eu não tenho, assim, esse hábito, não. Assim, qualquer coisa que eu escrevo é também muito amador, também, assim. Eu gosto de crônicas porque, assim, são coisas que eu vivencio e daí, tipo, eu gosto de escrever, assim, sabe? Que eu vivenciei. Mas é mais isso, assim, só por esporte mesmo, assim. Mas o da Safira não. O da Safira é uma postura profissional mesmo, assim. Profissional, total. Fiquei babando aqui, ela falando e falei, nossa, caraca, maravilhosa. Mas você Mas não é tem mais isso, eu vontade de não publicar? escrevo tanto. Não, porque, como eu disse, eu vejo como algo muito amador, assim. Eu não me vejo muito como escritora. Me vejo mais como artista plástica mesmo, assim. Eu gosto mais dessa área. Me formei porque eu amo essa área mesmo. Bom, no meu caso, eu comecei a escrever, né? Eu tenho 3 ideias de histórias, mas aí é história mesmo, não é livro técnico nem nada assim, né? Mas vai demorar bastante pra sair.
Uma é sobre uma distopia e tal, eu já comecei a escrever, mas o projeto tá parado por conta de outros projetos, né? Em segredo e tal, e tem os canais, né? E vai acabar daqui a alguns meses, aí eu vou poder voltar a escrever. Mas vai demorar bastante pra sair também. Alguma coisa, se sair. Porque eu ainda tenho que pegar alguma experiência, né? As outras ideias é um romance, que eu comecei escrevendo no colegial, mas aí eu perdi todos os arquivos. Daí eu pretendo recomeçar, talvez, mas isso é o de menos importância. E tem um último, que é o do sonho de hoje, que eu gostei muito. Que é tipo, tem uma pegada meio futurístico, militar, aí eu vou misturar os negócios. Legal. Mas eu coloco numa pastinha tudo escrito paranoias, porque não é nada pra eu levar a sério, assim. Se sair, saiu. Aí são os projetinhos, né? Aí eu espero que um dia eu possa apresentar aqui, né? Quem sabe pra vocês falam, olha só, saiu em tal lugar. Mas realmente hoje eu tô com Imaginou? prioridade em outros projetos, né? Não, imaginou, né? Imagina. Nossa. Aí eu tô com o Pode Ter Paciência agora, do podcast. Aí tem o Nidiro Parede, que é o canal de cosplays. Aí tem os projetos secretos da Nidiro Parede, que é esse que tá me empacando a vida. Que eu preciso acabar pra fazer outras coisas. Aí, quando acabar esse, eu volto a escrever. Mas basicamente é só isso. Mas é bastante. Mais ou É menos. legal. Mais ou menos. É porque é difícil, como eu não tenho muito contato com história, então eu tenho pouco vocabulário, eu tenho pouca malemolência, eu tenho pouca essa coisa de transição de uma cena, da fala de não sei o quê, da descrição. Então eu tô escrevendo uma vez, liso, sabe, pra só montar a história. Depois eu vou passar descrevendo, depois eu vou passar lixando, aí depois eu vou passar invernizando, entendeu? Vai ser bem assim. Aí vai demorar, nem sei se vai sair. Processinho. Vai Quase ser um um processinho doutorado, bem. né, Yumi? Quase um É, doutorado. quase. Bom, quais. Agora chegou a hora que a maioria das pessoas faz, né? Quais que são seus títulos favoritos? Quais que vocês indicariam para as pessoas, né? Cara, é muito difícil eu falar assim, não, tem um livro favorito, sabe? Mas tem alguns que eles sempre acabam caindo de novo na minha leitura, sabe? Então eu acho que eu consideraria eles assim os favoritos por questão de eu gastar mais tempo com eles, assim, do que os outros títulos, sabe? São eles, os meus três livros de cabeceira, né? Hum, Que rapidamente, em poucas palavras, a tríade da estratégia, que é o Sun Tzu, A Arte da Guerra, o Príncipe de Maquiavel e o livro dos Cinco Anéis, que os três tratam sobre estratégia, assim, e falam que são imprescindíveis se você gosta dessa área, e eu adoro a área de estratégia. Além desses que são mais, assim, tratados, em questão de romances, assim, os que sempre caem na minha leitura de novo é A Revolução dos Bichos, em 1984, do George Orwell. uhum. Os dois livros Aham. têm um plot diferente, mas parecido, sabe? Eles tratam sobre uma distopia de um poder totalitário. Ah, No caso do sabe 1984, o que eu tive a impressão? De que a Revolução dos Bichos é para quem tá começando e o 1984 é para quem isso, é um, já é tá um pouco aí. mais dark, né? Até, tipo, É, o final. aquele Se lá, bem que o final do Revolução dos Bichos eu acho genial, sabe? Eu acho que é eu incomparável. acho que ele é para dar mais acesso para as pessoas mais Sim, jovens, talvez, né? inclusive eu acho que eu comecei a ler o 1984, não consegui terminar. Aí eu fui pro Revolução e Sério? depois eu voltei pro Cara, 1984. Nossa. Então eu acho que isso meio que valida o que você tá falando. eu li esses na época do trabalho. São livros incríveis, assim, e sabe, eles são bem distantes da realidade, né? Piscadinha, piscadinha. De um É, controle é. totalitário de informação, uma maquinação do Estado, né? Piscadinha. Nunca vi isso em nenhum lugar. Tisque, tisque. Então, assim, eu acho que eles são muito modernos, sabe? Muito bom a leitura, assim, vale muito a pena. E o meu xodózinho, que eu nunca vou esquecer na minha vida, que foi um dos livros que mais impactou a minha forma de ver as relações humanas, que é O Pequeno Príncipe. Eu amo o Pequeno Príncipe, gente. Nossa, vocês não têm noção. Putz, eu comecei a ler e eu não consegui terminar nunca. Cara, ele é tão rapidinho, sabe? É muito bom. Tipo, ele acaba caindo na minha leitura justamente também porque ele é muito rapidinho. Hum, E dá pra você ver ele ser muito curto, assim, relativamente curto, né? Dá pra você viajar muito nas coisas que o autor traz, sabe? Dá pra você
reflete tanta coisa ali que é muito bom. Eu recomendo, assim. Eu acho que esses seriam os meus favoritos, assim, apesar de que, tipo, todos os livros que geralmente eu termino é porque eu gostei muito, sabe? Mas esse eu acho que eu recomendaria. Gente, eu nunca esperaria que você trouxe uns livros de guerra, umas coisas assim meio pesadas. Aí no final você traz um livro fofo que nem É. esse. Como assim, Felipe? Você tem que ver minha playlist de música. É muito Não, aleatório. adorei. É Eu repertório. adorei. Porque eu também gosto de todos esses assim que você citou. É, não, são muito bons, gente. Recomendadíssimo. Se vocês quiserem comentar alguma coisa em cima desses livros, ou quiser falar os de vocês, que eu também tô muito curioso pra saber o que que vocês, que pra mim são pessoas assim que eu achei incrível, tem como referência de leitura, sabe? Então, é porque na verdade assim, eu na verdade não peguei livros de cabeceira, mas eu peguei 2 livros para indicar para esse podcast. Que o primeiro é a Luneta Mágica, do Joaquim Manuel de Macedo, que é aquele mesmo que escreveu A Moreninha. Aquele romance chato que a gente tem que ler na faculdade, para mim não Sei. foi chato, para mim foi muito Eu gosto, legal. Boninha. Eu gosto da Moreninha também. E esse livro é muito, muito interessante porque conta a história do Simplício. O Simplício, na verdade, ele é míope, a história de um rapaz míope. Só que ele não é somente míope dos olhos, ele é míope também moralmente. Nossa. Então, ele é míope, ele não consegue enxergar a maldade nas pessoas, assim. Então, ele tem, por exemplo, um irmão que cuida da herança deles, assim, e ele vê que ele é, nossa, o irmão dele é uma pessoa muito boa, que na verdade, nossa, pega toda a responsabilidade de cuidar da herança deles, né? Ele tem uma prima que, na verdade, nossa, ela é uma candura de pessoa, ela é tão boa, tão inteligente, tão bonita. E a tia dele também, uma tia-avó, que não saía como fala, da igreja, e ela era uma pessoa extremamente, como fala, devotada à igreja, isso, aquilo. Só que o que acontece é que chega um momento da história, ele é, na verdade, ele é como se fosse um político mesmo, né, a profissão dele. Tem um amigo do trabalho dele que fala que existe um cara que conseguiria resolver essa miopia moral dele. E a miopia mesmo, né? Da visão que ele tinha. E ele vai, então, seria o oculista da época, e esse oculista, ele tem, que eles falam que é uma lanterna, mas na verdade é um tipo de um vidro, né? Sabe aqueles óculos de um lado só, sabe, que se usa? Uhum, monóculo. É, tipo um monóculo. Ele Será que é isso teria, mesmo? eu acho que é isso, não sei. Ele tinha essa lente, só que tinha a seguinte condição, que o Simplício ele veria tudo muito bem, né? Só que ele não podia ficar com esse óculos nos olhos por mais de 3 minutos, porque se ele ficasse, ele começaria a ver as coisas ruins das pessoas. E daí é muito louco, porque na história, porque ele começa realmente aquele irmão que ele achava que era uma pessoa boa, que estava cuidando das finanças dele, ele estava vendo que estava passando a perna nele, a, aquela prima também, que ele achava que era uma nossa, ela é uma candura, isso, aquilo. Ela só estava interessada no dinheiro da fortuna, que talvez ele fosse ganhar na fortuna dele. A tia, a avó dele também, que vivia na igreja, era como fala, aquelas pessoas que não saem da igreja, mas só faz coisa errada, sabe? Tipo, era uma carola, Aham. assim mesmo. Então, é muito engraçado, sabe? Porque daí ele começa a ver o mundo com esse, né, de uma forma real, assim, vamos bem dizer. Então, a premissa é essa. Eu não vou contar o final, vocês têm que ler. Eu É gostei. muito interessante a premissa. É muito interessante o livro. Surpreende o final, surpreende, assim. E o segundo livro que eu vou indicar, e que esse sim é um dos meus queridinhos, e daí pode se dizer de cabeceira também, é Anarquistas Graças a Deus, da Zélia Gattai.
A Zélia Gattai, ela foi mulher do Jorge Amado, né? E ela era como fala, da primeira leva de imigrantes italianos que vieram para o Brasil lá na década do século XIX, então 1920, mais ou menos, é o momento que se passa a história. E também são coisas que aconteceram com esses imigrantes italianos, numa São Paulo que a gente até desconhece, porque é uma São Paulo que é quase o interior de hoje em dia, sabe? O interior de São Paulo de hoje em dia. Então, é uma São Paulo muito pacata, assim, muito, sei lá, é muito totalmente diferente, assim, do que a gente vivencia hoje em dia. Para você ter uma ideia, o pai dela, ele é como fala, ele conserta carros, né? E tem um momento da história que eles vão numa viagem para Santos e ainda a estrada era uma estrada perigosa para ir, porque não tinha ainda essa estrada ainda construída. E, tipo, ele podia andar, olha que louco, 20 quilômetros, 20 mil quilômetros por hora, uma coisa assim, sabe? Tipo, era o máximo que ele podia andar na época, na estrada. Então, pra você ver como os automóveis andavam devagar pra caramba, né? E era bem esse comecinho da década de 1990 mesmo, 1920, desculpe. E conta muito da infância das Alligatai, assim. E eles eram realmente anarquistas. É muito engraçado, assim, que os pais dela incentivaram ela muito a ler, por isso que mesmo ela depois se torna escritora, né? E incentivava não só ela, como as irmãs e tal. Então conta bem essa São Paulo que a gente não conhece, né? Bem saudosista, de alguma forma saudosista, mas muito gostosinho de ler mesmo, muito, muito gostoso. Então eu indico esses dois livrinhos, assim, que eu tirei, assim, que é de sebo também, viu, gente? Vocês falam E que é de que eu tirei da minha... prateleira, eu não entendo essa, esse termo. De cabeceira é o que tu fica Cabeceira? De na cabeceira. cabeceira mesmo. Tipo, literalmente tu lê praticamente todo dia ou quando tu tem a oportunidade. Mas o meu era da minha prateleira mesmo. É O aqueles da sebos prateleira é bem justamente o que curtos. você leu uma vez e guardou. Ah, É, tá. exato. Ah, eu não sabia que era isso. Legal. Expressões novas para Yumizinho. Mas, é bem isso, assim, é muito bom. Ah, que bom, Thaís. Eu vou colocar aqui tudo disponível pra gente. Indico para todo mundo a leitura desses dois livros. Eu tinha pensado que eu ia indicar hoje e seria esses dois, assim, Ah, mesmo. como você pensou com tanto carinho, não tem nem como renegar, né? Não tem nem como falar Pois não. é. Tá na minha lista já, pelo visto. Realmente. Então, um dos livros que eu sempre leio, o meu de cabeceira é Senhor dos Anéis. Ou qualquer um do Tolkien, que eu sempre leio. Mas eu separei 4 títulos aqui, vou falar brevemente sobre eles, porque são um pouco parecidos até. Que o primeiro deles foi o primeiro que eu li esse ano e me marcou muito, me inspirou muito também, se chama A Lista, é da Jennifer Tremblay. E ele eu achei aleatoriamente na parte de teatro da livraria. Eu nunca tinha lido nada naquela parte de teatro, e ele é um monólogo também. E eu achei interessante que a linguagem, a narrativa dele não é muito comum, né, por ser um monólogo. E a própria narradora, no começo do livro, ela se diz como a mãe, né? Ela conta a história dela como mãe, mas ela diz também que pode se assumir todos os personagens ao mesmo tempo. Então Nossa. é muito doido você tá lendo e é em forma de verso, assim. E são frases muito diretas, tipo, acordei. Eles estavam, sabe assim, muito direto, não é nada muito descritivo, é pra pegar você de surpresa mesmo e fazer meio que um suspense pra você não conseguir decifrar quem é ou demorar pra entender. E quando você consegue entender, ele lança uma reflexão muito absurda, assim. Então é bem gostoso de ler. E é bem pequeno também, esse livro não é muito cansativo. E um que eu achei parecido com esse foi O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay, uma autora nacional. Ela ganhou o prêmio de melhor livro, acho, inclusive de melhor autora com menos de 40 anos. Eu já entrevistei ela pro meu blog uma vez também, e eu fiz resenha desses dois livros, inclusive.
E ele também tem essa questão, conta a história de uma mulher em diferentes etapas da vida. Então ela começa contando quando era pequena, eu não lembro direito as idades, acho que era 7, 10, 15 até 50, não lembro. Mas aí cada parte do livro é uma idade, sabe? Ela contando em uma idade da vida dela, e é muito forte esse livro. E o título dele me chamou a atenção, Peso do Pássaro. Aí a Aline, a autora, contou a história de que era porque uma vez ela estava na infância, ela segurou um pássaro que acabou morrendo na mão dela, ela tentou salvar, só que ele não resistiu e acabou morrendo na mão dela. E ela disse que aquilo pra ela, quanto criança, foi um baque, gerou uma coisa muito forte, assim. Aí eu achei legal, achei bacana a analogia que ela fez desse episódio na infância dela com o tema tratado no livro também. E os outros dois, o primeiro é Simulação e Simulacro, ou Simulação, não sei, do Jean Baudrillard, que ele fala sobre realmente simulacros, né? E eu não sei se vocês sabem o que são simulacros, são experiências Não, realidades. acho que sabemos. E aí, tanto que foi... Eu achei interessante esse livro porque me falaram, acho que um professor meu que falou, que se inspiraram nesse livro para fazer Matrix e Black Mirror. E aí, aí, como trata desse tema, eu gostei bastante, assim, porque ele fala bem da teoria, ele explica também sobre esse tema específico. E o outro é um livro bem antigo, chamado Como que chama? Interrompeu. Utopia. Ele fez 500 anos, acho que em 2018, não sei. É bem antigo, assim. E eu gostei bastante dele. Claro que é um livro bem denso. A forma que ele escreve é muito descritivo. E aí... Mas é bom também. O tema tratado, né? A realidade do top e tal. As distopias. E foi também base para muitas obras de distopia. Então, são esses títulos que eu gosto. Eu gosto bastante. Que mais me baquearam, assim. Nossa, eu tô curiosa pra ver todos esses que vocês falaram. Eu esqueci de alguém? Acho que não, Yumi. Todo mundo falou. É você mesmo Bom, que esqueceu. Ó, histórias eu leio pouco, infelizmente, né? Mas eu, assim, esses tempos, eu achei um que eu gostei, me conquistou demais. Foi difícil, né? A maioria eu começo, não consigo terminar. Às vezes fica aquela sensação de que é bobinho demais, dependendo. O livro que eu tô lendo esses tempos é Os Pilares da Terra, do Ken Follett. Eu peguei uma promoção magnífica na madrugada, daí eu paguei R$13, sendo que é tipo uns... Não é esse valor, né? Mas isso é importante pra mim. Porque é acessibilidade, né? Sim. Poxa. E pelo que eu tô vendo, deve ser um livro gigante. Quem indicou isso foi eu escutei esse livro num podcast do Nerdcast, que aí eles comentaram sobre os Pilares da Terra. Se não me engano, eles falaram algo que tinha, tipo, umas 1000 páginas, mas eu não sei se é desse livro que eles tinham falado ou se era de outro. Eu sei que tá demorando muito pra eu passar os capítulos. Eu já li, eu tô lendo há não sei quanto tempo e só passei 3 capítulos. E tô em 13% do livro. Mas esse daí, como história, ele foi o livro que eu mais gostei até agora. E eu não sei nem explicar direito o porquê. Porque, assim, ele não tem ação, ele não tem suspense, não tem terror, não é de romance. É só uma história, né? Não sei explicar. Por exemplo, eu demorei pra relacionar o título do livro com a história. Ele faz bastante referência à igreja, né? Por isso que é Pilares da Terra. Pelo menos é assim que eu entendi. Aí é uma história no contexto da época medieval, né? Talvez eu tenha gostado, talvez, né? Porque ele insere a gente naquela época, só que de várias visões diferentes. Porque a gente começa acompanhando uma família. Depois muda a visão para outros personagens de outras classes, né? Mas todos os personagens são relacionados de alguma forma, só que vivem dessas formas diferentes, né? Aí não fica entediante. E o que eu acho mais gostoso nesse livro é a escrita do autor, né? É muito gostoso. É uma linguagem, assim, fácil de ler, não é boba, ela é fácil de ler, e que descreve tudo muito, muito, muito bem, e pra mim foi muito envolvente. E ele consegue me impressionar, assim, ele me impressiona muito
que ele consegue fazer uma transição de uma cena com outra muito sutil, de um acontecimento com outro, a ligação entre os personagens, assim, né, que a cena muda e você fica tipo, tipo, é aquele cara que ele apresentou rapidinho naquela hora e que tem a ver com isso, tipo, muito sutil. Daí eu achei muito legal. Esse aqui é o que eu tô indicando por enquanto, apesar de não ter acabado o livro, porque eu tô adorando. Eu vou acabar esse livro um dia, espero. Porque eu tô lendo todo dia, mas tá difícil. E olha que eu não leio pouco assim, não. O outro que eu gostei muito é o que o Felipe já falou, né? O 1984 do George Orwell, que é maravilhoso. Eu sei que muita gente já deve falar dele, né? Que nem a Revolução dos Bichos, que ele já falou. Mas, assim, eu acho que tem muita gente que ainda não conhece e que ainda não viu. Porque eu também, que, entre aspas, gostava de ler, ainda não tinha tido acesso. Até um tempo eu nem conhecia o nome, né, desses livros. Então tem que indicar sempre que tiver oportunidade, assim, Ainda mais que é esses um mais livro muito clássicos. válido pro contexto atual que a gente vive, sabe? Então. Daí, bom, fora os poucos livros de história que eu já li, né, que é pouquíssimos. A maioria é tudo de autodesenvolvimento, autoconhecimento, essas coisas mais práticas, né? Eu acredito que dentre eles, eu indico O Poder do Hábito. Ai, Esse, nossa, eu acho que é o melhor que eu posso indicar, né? Você lançou a Dentre todos brava, eles. velho. Esse muito aí bom. também, Porque sempre que tem que possível, eu dou uma consultada nele, tipo, pra lembrar as coisas que eu li nele. tem que lembrar, né? Daí ele ensina a substituir os hábitos, tal, de uma forma muito interessante. Eu gosto das histórias que ele coloca, que ele demonstra, né, o poder que um hábito tem com histórias de exemplos de pessoas. Essa é a parte legal. Porque não é só ensinando, né? Ele coloca essas histórias no meio. Nesse episódio, a gente não fez a leitura de e-mail, interação com os feedbacks, porque o episódio ia ficar um pouco extenso, né? Mais do que já foi. Mas se você quiser mandar algum áudio ou texto, os meios de contato ficam aqui na descrição. Todos os livros citados eu vou tentar deixar aqui na descrição. Caso alguém se interesse, deseje adquirir algum deles para ler, é só usar um desses links aqui que eu vou deixar, porque você vai estar podendo ajudar a desenvolver esse canal, inclusive. Bom, gente, vocês vão me encontrar no Instagram, Felipe Arjona, tudo junto. É, E, posteriormente, eu estou com um projeto novo aí, de um canal também. Quando sair, porque uma das minhas maiores mentoras desse canal é a Yumi. Eu acho que ela vai divulgar pra vocês, eu acho. Uhum. Assim que tiver disponível, eu coloco. No Instagram é @safiraferreira_. E lá tem todas as informações sobre os meus livros que eu fiz e também o trabalho que eu faço com resenha, livro e tal. Essas parcerias com autores. E o meu blog se chama Saf Saga. Lá tem toda a parte escrita das coisas que eu coloco no Instagram. Lá tá a maior parte escrita tá no blog. No Instagram, normalmente eu coloco só alguns tópicos. Nossa, eu achei seu Instagram maravilhoso. Obrigada. E no YouTube eu fiz algumas coisas também, mas é bem pouco. Assim, porque eu tenho vergonha de divulgar. Eu nunca divulgo. Nunca falei. Nossa, Porque... Mas eu coloco só divulga. coisas assim. Normalmente eu leio eu declamo minhas poesias no YouTube. São videozinhos pequenos, assim. Normalmente só tá aparecendo. E eu tô com um trabalho nesse que eu iniciei faz pouco tempo no GTV desse mesmo Instagram que eu sei. Que eu tô colocando alguns templates com escritos meus autorais, com alguns versos, essas coisas. E alguns mini videozinhos também lá. Ah, e tem uma página que eu administro também da série Annie with Annie. Não sei se vocês conhecem. Amo somente. Não. Conheço. É? Então, eu administro uma dessa. Eu sou uma das administradoras dessa página. A gente tá no Facebook e no Instagram é Calme Cordélia. E no Instagram é Calme Cordélia com 2 Is no Lia. Thaís, no seu caso, você vai deixar aí pro povo te Pode, perseguir? então, Pode? Facebook e Instagram. Facebook Thaís de Caroline e o Instagram também. Thaís de Caroline. Acho que só os espaços está com underline no final. É assim, Thaís, underline de, underline Caroline. Aí acha eu. É só. Mas sempre tá Thaís de Caroline. Qualquer lugar, sempre Thaís de Caroline. Gente, eu tô seguindo você.
Bom, gente, olha, eu amei muito conversar com vocês, assim, de verdade, tá? Muito, 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 muito. Mas Gente, muito, muito, muito. Muito obrigada por eu achei participarem. muito, muito legal também. Muito obrigado pelo convite, Yumi. Muito obrigado pela conversa. Safira e Thaís, foi muito incrível, uma oportunidade. Nossa, Eu também gostei bastante, Ah. gente. Obrigada. Safira, que a gente não se conhecia, eu agradeço muito pela participação, assim, pela humildade de ter respondido, de estar aqui, sabe? Imagina, eu gostei bastante de estar aqui. Eu fiquei muito feliz também com o convite. Eu também fiquei muito lisonjeada, viu, Yumi, de ser me convidada. Muito obrigada Não, você também, de tinha que verdade. participar. Você faz um podcast sozinha, praticamente. Não, pior vocês não sabem, mas a cada podcast que a Yumi faz, ela tem que receber um outro podcast de resposta do podcast que ela faz. Geralmente Coitada. ela posta você mesmo, aí eu já imaginei que. Ai, coitadinha. 30 minutos de áudio, Muito bom. É porque transforma em 6. eu fico refletindo sobre o que ela fala daí, não adianta, tem que falar muita coisa. E eu já só falo pouco, né, ainda. Isso que é legal, isso que é bom. Então, quem isso quiser que é mandar suas valioso. reflexões... então, essa que é a parte importante aqui do gostoso. Pode Ter Paciência. É a parte mais importante. Então, faço questão.